Está começando o nosso podcast Pode Se Chegar. Hoje é o nosso primeiro episódio desse podcast. Aqui nós iremos abordar diversos temas importantes para a nossa sociedade. Queremos falar aqui de cultura, queremos falar aqui de saúde, de educação, política, futebol e tantos outros temas. Meu nome é Janaína Fernandes e eu vou dividir esse espaço maravilhoso aqui com o meu amigo Sérgio Goiana. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que satisfação, Janaína, estar ao seu lado, ao lado de todos aqueles que estão acompanhando o nosso podcast. E, acima de tudo, já solicitando que o pessoal reforce a inscrição no nosso canal. É essa a nossa proposta, trazer pessoas, convidados ilustres, convidados que possam estar contribuindo com a nossa formação, contribuindo com o conhecimento e fazendo o debate dos principais temas que diz respeito não só a Recife, a Pernambuco e ao Brasil. E o nosso primeiro programa de hoje tem um convidado super especial, que sempre eu acompanhei na rádio, né, televisão, assim, nos espaços que eu frequentava, que era o futebol, né? Conheci como repórter, conheci ele como narrador esportivo, como comentarista, que para mim, ele usava uma frase em inglês, né? The best. Pronto, obrigado. The best. E para mim isso foi maravilhoso. O melhor. O melhor. E eu sei que tinha muita gente que não gostava, mas eu gostava, viu? Maravilhoso. E, enfim, e apresentador? Eu vou botar como substituto The best. Pronto. Então, assim, Marcel, você se sinta aqui em casa. Tem uma satisfação enorme ter você como primeiro convidado do nosso programa. Isso vai ficar registrado na minha história, na nossa história, né, Janaína? E satisfação, seja bem-vindo. Uma alegria ouvir isso de você, Sérgio, da Janaína também. Um abraço para vocês. É uma honra estar aqui. Essa deferência de vocês aí de me trazer para ser o primeiro, a responsabilidade para mim é que aumentou, que eu vou ter que falar bem bonito, dizer as coisas direitinho, porque senão não vou queimar o programa de vocês, né? E eu quero que vocês comecem muito bem, que façam muito sucesso, que esse podcast cresça, que ajude a comunidade de uma forma geral, o povo, você disse para falar de Recife, de Pernambuco, do Brasil, falar de Limoeiro, falar de Goiânia, falar de todo canto. Então, estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Eu acho essa plataforma nova um negócio excelente, né, para a gente poder conversar como que a gente conversa em casa, no trabalho, com as pessoas, bem à vontade. Então, estou à disposição de vocês. Que bom, né? Para mim, assim, eu estou bem emocionada de estar aqui hoje. Primeiro, né? Porque eu escuto rádio há muito tempo. Para, Janaína, esse cara já me disse que me escuta desde pequeno. Quer dizer, eu posso dizer, Marcelo tem quantos anos? Não, eu só tenho 50. Ficou faltando aqui aquela vinhetinha, né? De quem escuta o rádio, né? Maciel Júnior, Maciel Júnior. Qualquer um tem a vinheta, eu tenho pedido para ele. Eu vinha comentando com o Sérgio que a gente ouvindo o rádio, os comentaristas esportivos, a gente vai memorizando as vinhetas, né? Porque eu consigo identificar, rapaz, assim. Um monte de gente me ligava assim, dizendo, Marcelo, meu filho indo para a escola, ele fica cantando na tua vinheta. Pois as crianças. O pai levando para a escola de 1 da tarde, assim, ou de manhã, quando eu fazia resenha também de manhã. Aí, Maciel Júnior. Do nada, a né? musiquinha, né? A vinhetinha, né? Que marca, né? Marca o comunicador. Principalmente no futebol, né? Porque futebol de hora em hora. E o The Best, só para dizer assim, ele começou, sabe como a história? Sim. Às vezes eu encontrava uma pessoa e eu esqueci o nome. Ou a pessoa falava comigo, pela rádio, pela TV me conhecia, eu ficava com vergonha de dizer, eu digo, você é o melhor, The Best, e aí Best. E Best. Aí o povo começou a falar comigo assim também. Aí pegou, né? Pegou. Então é da simplicidade que as coisas acontecem. Não foi nada maquinado, nem pensado. E algumas pessoas até chegavam para poxa, por que ele usa esse termo? Será porque quer ser melhor que os outros? Americanizar as coisas, né? Então não tem nem nada a ver. Eu chamava isso às pessoas, eu falava com as pessoas assim. Eu não era chamado. Depois virou. Virou. Aí o pessoal dava natural, né? Fica Best. E agora diminuíram, agora é só Best. Best. Onde eu chego, eles falam dessa forma, mas eu gosto de uma maneira carinhosa de tratar, mas não teve nada de querer ser, nunca quis isso. Nunca teve essa pretensão, né? Sob meu tamanho, né, a humildade, mas eu gosto do Best, eu gosto. Maciel, normalmente assim, e o bom de bola também, que é porque eu jogava. Isso, o bom de bola foi ótimo, né? A maioria das pessoas que escuta o rádio, né, cria o imaginário da figura das pessoas, né?
E aí A minha avó parece que hoje... eu sou alto, loiro, tem um cabelo. A gente fica imaginando, né? Eu me lembro, porque eu ficava imaginando como era Ralph de Carvalho. Eu não tinha visto ainda, né? E eu fazia assim, como é Ralph? Eu imaginava. E quando eu vi Ralph a primeira vez, eu fiquei surpresa. Eu digo, rádio é mágico. nossa, como o rádio é mágico, né? E a trajetória de Maciel no como a rádio... decepção das pessoas quando me veem. Não foge muito não, né? Não foge muito não, né? E aí como você tem, né, uma trajetória enorme, né, nesses veículos de comunicação, a gente queria conhecer um pouco de quem é Maciel, né, que já tem mais de 30 anos de carreira dentro da área esportiva, com a comunicação. Ele que é natural de Limoeiro, né, pertinho da minha cidade, que eu sou de Pau d'Alho, né, tá bem ali. Mas Limoeiro é a capital da região. Capital, né? E se o pessoal de Carpina ouvir isso, tu vai arrumar uma confusão. Eu tenho um carinho por todas as cidades ali. Mas Limoeiro é uma referência mesmo. Limoeiro é né? a princesa do Capibaribe, a cidade mais bonita do mundo. Não tem Hong Kong, não tem Nova York, não tem nada. Miami, nem Doha, nem que Doha. eu estive lá recentemente, que é tão bonito quanto Limoeiro. Tem umas curiosidades aqui para a gente hoje, né? Durante esse bate-papo, que eu queria muito que você trouxesse aqui para a gente. Como é que mudou o nome de José Maciel para Maciel Júnior? Tem uma história, Sérgio. Né? Tem uma história sobre isso aí. Ouvir, né? Primeiro, Boa quem história é essa. Maciel, de onde vem Maciel, como começou, né, essa paixão pelo futebol. E tem mais, tá? Daqui a pouquinho eu quero que ele conte pra gente essa história de que ele queria ser cantor, né? Porque... Sabe isso também? Também. E eu gravei o CD, viu? É bom não tocar. Pelo amor de Deus, a produção não toca. Depois a gente quer saber todos esses detalhes, né, Sérgio? Importante. Ó, você sabe que eu sou de Limoeiro, né? Engraçado, meu nome Maciel, meu pai botou em homenagem a um médico de Limoeiro, doutor Maciel. Que o médico da cidade interior daquela época, eu nasci Era uma celebridade, eu nasci né? em 68, não era o médico era uma cara, celebridade no né? interior. Era o cara, aí ele atendia eu, meus irmãos e tal, e acabou, eu ganhei o nome Maciel. O José, meu pai era José também, e meu nome é José Maciel de Melo Ferreira. A curiosidade é que não tem Júnior, né? Pois é. Eu já tive até problema por isso. Quando eu vim em Limoeiro, quando eu comecei na rádio, era Maciel José, com 16 anos. Eles inverteram, tá no Maciel José. Invenção de cara de rádio, né? Sim. E aí eu fiquei. Quando eu vim para Recife, em 91, eu fui estrear na rádio como plantão esportivo. Edinaldo Santos estava narrando um jogo, acho que foi no Arruda. E aí foi me chamar ali na abertura, que eu ia fazer a minha estreia. E aí ele, como eu era o mais novo, estava chegando, ele ficou, e agora vamos para a notícia da loteria esportiva, o futebol pelo Brasil, jogo, onde é que tem jogo, com o Maciel, aí eu percebi que ele Esqueceu. E eu fiquei nervoso, eu estava nervoso, não era minha estreia aqui. Sim. Eu estava trabalhando com os caras que eu vi em Limoeiro, né? Sim. Aí Miltinho, que era um operador experiente, ele fez assim para mim, mandou esperar, eu esperei, e ele ficou, Maciel, Júnior, ele, né? Aí eu... Na hora, sim. Eu quero dizer, não, minha mãe nem sabia que sou eu, né? Eu vim em Limoeiro. Pô, Limoeiro esperando eu Maciel e outro José. Maciel. A cidade de Limoeiro aguardando. A minha sorte, porque se eu fosse corrigir, eu ia ficar mais nervoso ainda. Sim. É que Miltinho, acho que Miltinho até faleceu. Ele disse, vai, não deixou eu corrigir. Se eu entrasse, não, eu entrei. Já entrei, não corrigi nada. Eu disse, botar de Edinaldo, hoje na loteria esportiva, joga jogos pelo Brasil, Campeonato Carioca, Paulista, fiz então, com você, Edinaldo. Passei. Eita. Aí ficou aquele. Aí o Miltinho, e agora? Como é que eu vou fazer? Ele disse, agora deixa a Deval vai ver. A Deval era o coordenador da equipe, Roberto Queiroz era o chefe. Se eles vão resolver, mas ia ficar feio no ar. Caramba, bicho, o povo nem sabia que sou eu. Vou ligar pra minha mãe, dizer que Marcelo Júnior sou eu. aí a Deval, que era meu coordenador, me telefonou lá pra técnica e mandou me chamar. Aí eu saí do estúdio assim, entrei lá e pegou o telefone e ele disse, fez bem, porque a Deval tudo direto assim, né? Sim. Conhece ele, né, Sérgio? Sim, conheço. Fez bem não corrigir, viu? Eita. Tá batizado, tchau. Assim mesmo. Foi mesmo, secamente. Aí eu tá. Eu de medo, me errado. E aí ficou nasceu conhecido como Maciel um erro de Adinaldo Júnior. Santos deu o nome de Júnior. Foi batizado. Como era o mais novo Maciel. da equipe, né? Ah, foi bom, Fui né? batizado.
E ficou. Eu achei que, dizem esse pessoal de numerologia, né? Que o nome às vezes casa, fica ali, deu certo, ficou. Não sei se Deu super certo. mas deu certo. Ô Marcelo, como é que foi certo. essa história de chegar na questão da comunicação, da rádio? Como é que foi? Eu queria cantar mesmo. Aliás, eu já cantava. Na escola, quando tinha os grêmios, Sim. escolares, as Cantava apresentações, forró? eu cantava tudo. Eu cantei em circo em Limoeiro, quando eu lembro que veio aquele circo de Alacazão para Limoeiro uma vez. Me lembro. Tu lembra? Ela não lembra não, né? O Alacazão. Era o mágico. E aí eu fui cantar lá umas músicas. E aí eu cantei à tarde na matinê e ficou todo mundo louco. Eita. Eu cantei uma música de, acho que é Renato Terra, Bem Te Vi. Ai de ti, Sim, ó, meu sim, amor. sim. Sente Muito as sucesso. notas da canção, Bem Te Vi. Aí veio muito todo mundo sucesso. doido e tal. E aí ele disse, olha, tá aqui um lugar, você vai vir à noite, que vai vir Carlos Alexandre, que ia cantar no circo, e você vai cantar com ele. Aí quando eu disse a meu pai disse, vai não. Vai não. Eu tinha 13, 14 anos. Não, vai não, o circo vai te levar. Meu pai dizia. Acabei não indo na noite. E ficaram lá chamando, cadê o menino que cantou à tarde, que eu ganhei uns prêmios, um negócio. E aí eu queria, assim, era um sonho assim, né? Mas depois disse que sabe uma coisa, não é difícil a carreira de cantor, de artista e tal. E fui até o dia que chegou a história da rádio. Que eu contei antes pra vocês aqui, vou trazer no ao vivo. Minha tia ganhou um prêmio lá, eu fui lá buscar e fiquei, sabe, belezado assim pela rádio. Fiquei, que negócio bonito, que coisa, eu vou trabalhar um dia nesse negócio aqui, falar com O rádio é locutor nesse encantador, negócio, né? hein? Me encantou, assim, o Aquário, aquela rádio antiga lá Difusora de Limoeiro, tava no Valério Batista, tinha uma voz grossa, essa rádio Difusora da Limoeira. Aí eu fiquei doido. Mas ficou também na mente assim, mas uma coisa não que eu digo, quando eu dizia em casa, que eu gostava de estar cantando, falando, brincando, minha mãe dizia, esse menino é doido, esse menino não é normal. Que eu pegava os recipientes de desodorante, de perfume, ficava falando. E não era só no banheiro, não? Não, eu imitava os locutores, eu imitava todos, ela dizia, esse menino tem alguma coisa errada. Como é que é? Eu digo, não, mas eu quero fazer rádio. TV eu nem falava, porque eu não imaginava, né? E aí um dia eu estava estudando à noite, estudou comigo Carlos Alfeu, que o Sérgio conheceu. Sim, conhecia. E ele era da rádio, e os caras estavam montando uma equipe nova lá para futebol na cidade, para fazer o campeonato local lá, e ele me viu falando de futebol com os colegas lá, me convidou para fazer um teste. Vamos fazer um teste, Marcelo. Tu fala bem, a gente viu aqui, vamos lá, forçou, eu fui. Aí juntou a vontade que eu já queria de antes, reacendeu, né? E fiz o teste e estou até hoje. Então, se tem um culpado, gente, não sou eu não, viu? O culpado de eu estar na crônica é Carlos Alfeu, que é falecido, infelizmente. E essa Saudoso. vinda para Recife? Sai do interior, sai de uma rádio local que tem uma abrangência, né, naquele tempo bem menor, diferente de hoje, né, que já tem uma grande cobertura. Como é que Maciel sai de Limoeiro e vem para Recife? Quase como todo mundo, né? Com a corda, nem cachorro tinha. A corda e a cachorra. Eu não tinha nem a cachorra. Engraçado, essa pergunta é boa porque as pessoas acham que eu vim direto para a Rádio Jornal de Recife. E eu vim primeiro para a Rádio Tamandaré. Foi a minha primeira rádio aqui. Lacerdinha tinha um programa. Lembra, Lacerdinha, de manhã, 4 horas da manhã. Vocês são um pouquinho antigos, hein? Ele tinha umas caravanas que ele fazia na cidade do interior. Me lembro. E ele estava em Limoeiro certa vez. E fazia um show no sábado à noite, ficava lá na cidade. Eram 2 shows, não sei como era. Ele fazia um show em Limoeiro de Carpina. E aí ele ficou no hotel e estava ouvindo a rádio. Esse cara de rádio ouve rádio, né? E ele ouvindo a rádio à tarde. E eu estava no ar, lá no plantão esportivo. Aí minha Lacerdinha foi bater lá na rádio, falar comigo. E me disse, vou levar o seu nome para Carlos Miranda, que é da rádio. Carlos Miranda, que é o chefe da equipe. Chefe da equipe esporte da Rádio Tamandaré. Eu digo, não, olha, mas eu sou muito novo, eu tenho 16 para 17 anos. Disse, não tem problema não, a gente vai levar você lá, você faz um teste, para onde você completa 18 anos, você vai. Aí me trouxe para Recife. Eu fiquei 3 meses na Rádio Tamandaré. Aí a rádio pertencia ao sistema Verdes Mares. Verdes Mares. Era um grupo de Fortaleza. Que era dono da fazer comercial também. Depois manda dono da Indaiá, da Brasil Gás, né? Isso. O grupo Edson Queiroz. E aí, quando foi no meio do ano, a empresa resolveu ficar com a equipe de futebol só da Rádio Verdes Mares, lá de Fortaleza. E acabou a equipe da Tamandaré de Recife. Eu estava chegando 3 meses. Aí fechou. Mal comecei, saí. Eu disse, caramba, eu volto para Limoeiro, não volto. Fiquei naquela indefinição, eu morava com meu tio lá em Prazeres, tio Manuel, irmão da minha mãe. Aí eu disse, caramba, vou fazer o quê? Não vou ficar aqui. Aí o Ivan Lima foi um dos que disse, olha, fica aqui
vai fazer o curso de ADR, a gente tinha um curso na escola técnica na época, Sim. vai fazer o curso, vai tirar sua DRT, vai tirar fazer sua carteira Profissional, da CDP, profissional e tudo, porque o mercado vai saber para você. Você é novo, jovem, aconteceu comigo, ele me deu uma força. Ele foi um cara Ivan sensacional. Era o chefe da equipe, Sim. Miranda era o coordenador. Sim. E eu fiquei morando no meu time Prazeres, eu fui procurar Roberto Souza, que trabalha com carro de som, que é de Limoeiro. Pode perguntar para ele. Eu falei assim, Roberto, eu estava na rádio, mas saí, aconteceu isso, contei a história a ele, ele disse, vou botar você no carro de som aí para fazer. Pra você não ter essa voz de locutor de carro de som. Você nunca teve uma voz, porque na voz dele era grave, né? Bem grave. Sim. Gente finíssima aí. Ele fazia as campanhas todas de Limoeiro, políticas e tudo, né? Um abraço para Roberto. Eu lembro, Roberto Souza. E ele pode revelar a história para vocês. E ele me deixou lá. Eu fiquei trabalhando com ele em carro de som. Eu fazia frente, naquela época, Nova Vida, Socimasa, São Luís de Prazeres ali. Sim, eu fazia. sim. Ele mandava lá o carro de som. E outra coisa, como eu estudava, ele tinha 2 locutores lá, mas os meninos não eram bem instruídos, entendeu? Aí nas inaugurações falava errado. E os caras criticavam muito. Porque às vezes ele não ia, que ele não podia ir. Nem toda inauguração ele estava. Aí a primeira vez, eu tive uma sorte, que a primeira vez que eu fui na inauguração do Nova Vida, lá em Rio Doce. Sim. Aí tava um dos donos lá, o sócio, sei lá. Aí ele viu falando lá na redação, fazendo lá o cerimonial do negócio aí. O seu Roberto me disse depois, né? Ele chegou e disse, agora você é um locutor inteligente, sabe falar, porque os outros eram uma vergonha aqui. Disse, não, esse menino, aí depois, né? Esse menino é Limoeiro. Chegou um cara bom agora, chegou um cara bom. Aí eu fiquei com ele assim uns 2, 3 anos. Aí tirei fiz o curso, fiz tudo direitinho. Aí voltei para Limoeiro. Valério Batista assumiu a rádio, eu volto para Limoeiro, fico mais 1 ano e meio. Foi quando o Roberto Queiroz me trouxe para Recife definitivamente, em 91. E assim foi a minha história. Cheguei e lá por Limoeiro, né? Que é a escola do rádio ao interior, porque lá eu só não fazia missa, porque eu não sou padre, mas se brincasse eu apresentava até. Mas eu fazia cobertura de prefeitura, de Câmara de Vereadores, apresentava programa musical, operava, fazia futebol, narrava, como você disse, comentava, fazia plantão. Eu comecei a fazer tudo. E aí foi minha escola. Aprendi a fazer rádio no interior, porque tinha espaço, né? Aliás, você olha para os comunicadores de Recife, os grandes nomes são do interior. A maioria. Geraldo Filho de Mimoso, Pesqueiro, Roberto Queiroz, Mané Queiroz de Caruaru, Edinaldo Santos de Belo Jardim, eu de Limoeiro, Aldo Vilela de Garanhuns. Você vai pegar, por quê? Haroldo Costa, Alexandre Costa. Haroldo, eu levei ele para a rádio, eu tirei ele de Garanhuns para Caruaru, eu era o gerente da rádio na época, eu levei ele para lá. A capital não tem esse espaço para o jovem entrar na rádio como eu entrei. O interior dava espaço, até porque para trabalhar em Recife tinha que ter DRT. O interior ainda se trabalhava sem o registro da Delegacia Regional do Trabalho, né? Mas as rádios do interior foram os laboratórios, com né? certeza, de muita gente. Roberto começou. O rádio é o principal veículo de comunicação do interior. Um veículo fantástico, né? Um veículo de massa. Que não vai morrer nunca, né? Nunca. Geraldo Filho diz uma brincadeira que eu concordo com ele. No dia que o mundo se acabar, o rádio vai informar primeiro. Né? Faz sentido, né? Faz sentido. Ô, Janaína, a gente, logicamente, que o Marcel tem toda a bagagem do futebol, né? E a gente tem muitos assuntos para tratar do futebol aqui ainda. Mas eu gostaria de tratar, nesse momento, dar uma pausa no futebol e entrar numa questão que mexeu com o mundo, né? Em 2020, a gente praticamente ficamos recolhidos em casa no mundo. E muitas pessoas morreram, mais de 700 mil pessoas aqui no Brasil. E o Maciel, e a gente estava comentando, e você realmente acompanhou bastante, porque você viu os detalhes. Eu me lembro só da chegada no prédio, né? Mas, e da saída do hospital, que isso ficou. Mas, Marcel, como é que foi enfrentar a Covid sem vacina, com o governo negacionista, com as pessoas desesperadas, os hospitais cheios, independente de ser público ou privado? Como é que foi isso? Como é que para você foi a família? Me conta um pouco dessa história para nós, né, Janaína? Porque realmente isso mexeu muito. E você tem uma experiência muito forte. Todo mundo até hoje comigo, principalmente, né, pelo que eu passei. Eu digo, Sérgio, quando as pessoas me perguntam, que se tem Mega Sena da vida, eu ganhei, né? Porque você é afetado por uma doença que mata 700 mil pessoas, num país como o nosso, né? Que chegamos ao ponto das pessoas seguirem orientações de pessoas que nunca foram num hospital, não são médicos, né?
um presidente que falava uma asneira atrás da outra, né? Que brigava com algo que ele não entendia, porque ele não entendia de ciência, né? E não tinha que estar se avorando no desejo de querer falar para as pessoas que não vacinar, por exemplo. Caramba, a gente mora num país que eu cresci com vacina de paralisia infantil, que foi erradicada no Brasil, porque se vacinou todo mundo. Você se lembra da meningite? De sarampo, aquelas pistolas nas escolas, né, Sérgio? Aquelas pistolas que eu tinha medo. Eu tinha um colega que, quando dizia, o cara da pistola tá aí, ele já estava em casa. Não dava tempo, entendeu? Então, a gente que cresceu com um país que vacinou, cuidou, tratou pessoas, erradicou doenças, como é que eu não vou acreditar que uma vacina não vai ajudar? Claro que vai ajudar, né? Eu tive a gravidade da doença porque eu não estava vacinado. Eu peguei em 2020, começo de tudo. A pandemia, ela chegou em março, né? Isso, março. Quando fechou tudo. Sim. Eu peguei em abril. Um mês depois. Um Quando mês. era Você novo, tem ideia de como foi que você pegou? Eu tenho assim, algumas suposições de onde eu peguei, de como eu peguei. No período, com minha mulher hipertensa, e meus filhos, que eu vim trabalhando, mas o outro é mais novo, eu saí para resolver as coisas. Então, eu já fui na farmácia para comprar os remédios para ficar em casa, eu já fiz a feira maior para a gente ficar um tempo em casa. Saí rodando. E nesse ínter, uma irmã da minha esposa também ficou doente, veio para o Getúlio Vargas, eu fui para lá dar um apoio. E eu não sei se nesse giro onde eu peguei. Se eu não peguei na própria emissora, que eu fiquei trabalhando até o dia 30 de março, eu trabalhei, né? Sim. Ainda estava aquela dúvida, ainda usa máscara, não usa máscara. Tinha que não usar máscara porque alguém dizia que estava faltando máscara para os profissionais. Sim. Era uma dúvida cruel, né? Mas eu já vim usando, já tinha conscientização. Só que de repente eu comecei a sentir em casa alguns sintomas. alguns sintomas, não, só febre. Uma febre leve, uma febrículazinha. Mas eu achei estranho, né? Aí fomos eu e Kelvinho para o hospital. Já na primeira febre que eu tive. Eu digo, eu vou para o hospital, porque não é normal. Comecei a ter os calafrios. Caramba, que negócio ruim. A gente vê naquelas lives em casa, tava os cantores fazendo lives, ninguém saía de casa, né? Sim. Aí eu fui no hospital, já com medo que fosse. Só que o médico examinou, não tinha, fez a ausculta do pulmão, só o pulmão tá legal. Tem tosse? Não. Tem cansaço? Tem não. Perdeu o paladar? Não. Então vá para casa. Vá para casa, que tá chegando muita gente aí, você não tem nada não. Aí eu volto para casa. Certo. Volto para casa. E aí, e veja o discurso. Espera, se caso piore, Você volta. se surge o sintoma, você volta. Era tudo muito novo, né? Não tinha um ninguém sabia diagnóstico nada, preciso ainda. Esse então, foi o meu maior medo, né? O maior medo essa foi era esse. a orientação inicial. Era que as pessoas viam que os médicos estavam ainda com muitas dúvidas, né? Do que seguir, do que fazer, né? E aí Como combater, né? Como combater, né? Como combater. Eu volto para casa, naquelas incertezas, falando coisa o tempo inteiro. Assustador, porque os números, né, nacionais aumentavam. Não, e aí, você começava a se minha questionar volta, sobre isso. Aí eu comecei a sentir sintomas que eu nem percebia direito. Eles que perceberam, minha mulher e meus filhos. Mas tu tá cansado, tá ofegante. Não estou percebendo e tal. E aí depois eu comecei a tossir. Eu fui fazer uma caminhada com minha mulher. Eu só andei 500 metros. Aí comecei a tossir, aquela tosse seca, como se fosse fumante. Aí não é normal, né? Aí a Beata falou, tosse, tu corre, joga bola, caminha e tá tossindo aqui. Eu digo, tá vendo? Já teve a febre, tosse, esse cansaço agora aqui. Aí eu volto para casa, tava em Muro Alto até. Aí volto para casa, fui tomar um banho e aí sufoquei no banheiro. Fiquei sem Poxa vida. Consegui ainda, sabe, ali fechar a torneira, segurei um pouquinho. Comecei a puxar pela boca assim para não desmaiar. Saí, chamei que eu disse, vamos levar no hospital, porque eu agora comecei a ter um novo sintoma, que esse cansaço que eu tive no banheiro não é normal. Sim. Agora não vão me testar, não vão. Sim. Só que ao chegar lá, não tinha testes assim, tinha uns testes para quem chegasse no limite, no estado né? grave, né? A SARG que ele diz, né? Síndrome respiratória aguda grave. Sim. Aí fazia o exame que ia esperar 8 dias para chegar o resultado. Hoje você faz na farmácia. Né? Aí nesse dia fizeram o exame, me isolaram no apartamento e começou a dar aquelas todas inas, né, de cloroquina, que não serviu para nada, de cloroquina, de azitromicina e ivermectina, acho que eu não tomei não. Não, eu acho que
Acho que tiveram consciência que é remédio de verme, né? Não era possível. Muita gente tomou. Eu sei, Sérgio, que eu tomei até cajuína e tubaína. O que tinha ainda foram melhores, só não tomei cocaína. Maria. E não avançava, não evoluía, não melhorava, né? Porque eu já estava num estágio que, né, com o vírus no pulmão. Aí eu fui agravando, né? Ao invés de melhorar, fui agravando. Eles me botavam pronado, mas eu não melhorava. E ao ponto que eu cheguei na UTI. E você demorou então para ser entubado? Foi, não, eu passei ainda 3 dias no apartamento, 2 ou 3 dias, né, Calvinho? O Calvinho ficou lá um dia comigo ainda. E depois fui para a UTI. Entrei na UTI conversando. Qual era o problema? Se eu fizesse um esforço de caminhar até o banheiro, eu sentia um pouco de cansaço. Se eu ficasse deitado, não sentia nada. Eu acho que isso matou muita gente. Porque o vírus era silencioso, né? Tinha um trabalho lá internamente que ele acabava com pulmão e sangue e tudo. E aí os médicos, eu lembro, aí eu só lembro até aí, viu? Porque o resto depois é muita história. Apagou. Porque na intubação, né? Sim. Porque o médico me perguntava muitas vezes, eu estranhei isso, que ele dizia, Marcelo, tá suportável. Eles me deram uma máscara maior, um suporte maior lá embaixo. No apartamento eu estava com um catetezinho. Lá me deram uma máscara maior. Aí eu disse, e nem fazia o VNI, que não podia fazer a VNI porque espalhava o vírus, era muita incerteza, né? Sim. Eu tive um medo uma vez que tinha um pneumologista que chegou e disse, a gente está tentando seguir esse protocolo da Itália. Aí eu me lembrei que na Itália estava morrendo gente pra caramba. A turma estava gastando. Eu nem falei, mas fiquei pensando, minha nossa senhora. Caminhões de corpos, né? Foi aí o método transportal que a gente está vendo teus parâmetros. Aqui estão baixos demais, tua saturação, e fazia a gasometria, que é uma agulha nessa artéria aqui, nessa veia fininha, dor insuportável. E aí a minha estava muito baixa, muito baixa, muito baixa. Até o dia que eles disseram para mim assim. E eu vejo, isso eu lembro assim, algo muito sutil. Não passando. Ele dizendo, Marcelo, a gente está passando outro procedimento. Eu disse, que procedimento? Dizem ele que eu relutei para não entubar. Ele disse, não, me botem emborcado, que eu melhorei lá em cima, mas isso eu tenho só uma lembrança. Eles que me disseram, me contaram depois que eu acordei, né? Foram quantos dias até ir para a UTI? Foram 3 dias no apartamento. Aí fui para a UTI, fiquei 1 dia e meio e fui entubado. Sim, mas aí avisaram você, olha, você vai ser entubado? Eu não lembro. Eu acho que me avisaram, eles que avisaram, mas eu não lembro, é isso que eu estou dizendo. Porque aí, meu amigo... Ele disse que eu relutei, né? Sim. Eu lembro até que me pediram para falar com alguém, eu não sei se foi eu lembro que pedi autorização para a família, né? Isso? Eles falavam muito com o Kelvinho. E aí, que foi meu assessor na Covid, né? Além de segurar a barra em casa, foi assessor de Covid. E eu fiquei, assim, no momento que o médico disse isso, eu fiquei olhando para ele, e eu lembro que eu fiquei como se estivesse passando mal. Ele fosse sumindo na minha vista, assim. Só a lembrança que eu tive. Depois, pronto, apagou. Foram 12 dias que aí eu não sei se eu tive EQM, aquela experiência quase morte. Sim. Se pela droga eu fiquei tendo visões, mas eu tive sonhos assim muito reais, entendeu? Muita coisa estranha que eu tinha noção que era algo diferente que eu estava passando. Certo. De eu ir na minha casa um dia, de eu me ver numa casa, uma residência que eu não lembro onde é até hoje. Uma mulher me levava, eu sentava, tinha um casal assim na mesa, casal de idosos. Aí eu sentava e eu cumprimentava eles assim com um gesto. E eles só olhando para mim assim como o Sérgio está olhando aí, assim, parados. Tipo, o pessoal não fala comigo, eu acho que eu não sou bem-vindo aqui nessa casa, eu vou tentar sair. Agora, como é que essa mulher me trouxe aqui? De onde é? Onde é isso? Eu lembro que eu saía, chegava assim na porta, e olhava para a rua para ver se via onde estava meu carro, e eu não via nada. Uma rua deserta. Que loucura é essa? Onde é que eu tô? Uma hora dessa, eu não conheço essa mulher louca. Não trouxe para essa casa, que o povo não fala comigo. Aí voltei para a mesa, sentei, de repente ela saiu com um copo assim, um copo de vidro, não assim, com líquido dentro. Aí, para você tomar, eu digo, Você tomou? De jeito nenhum. Você não tomou? Toma. E ela, se você não tomar, você não vai ficar bom. Aí eu Tomou. acabei tomando. Aí vomitei de lado da casa assim. Eu digo, meu Deus, na casa dos outros, vomitando. Que danada que eu tô fazendo aqui. Aí os que eles me botaram num... Aí o casal levantou nessa hora, veio comigo assim, me colocou no outro canto, no outro local, num sofá lá. E eu adormecia e já acordava em outro lugar. E fiquei assim. Acho que os 12 dias foram coisas assim. Me vi no estacionamento do hospital. Fui no hospital que trabalha um amigo de Kelvinho, um médico, o doutor Lauro. Eu tive no hospital dele, assim, não sei se energia, assim, espírito, porque eu nunca tinha ido. E eu descrevi o hospital como era. Eu disse como era a parede e tudo.
entendeu? Na minha casa eu entrava, minha mulher estava, eu abri a porta, ela estava de costas rezando no quarto. Aí ela tá rezando para quem? Ninguém me disse nada, nem me disse. E ela é uma mulher do lado dela. Aí eu voltava e fechava a porta do quarto e saía. No que eu me virava, eu já me vi em outro lugar de novo. E tem alguma coisa estranha acontecendo comigo e eu não estou conseguindo entender o que é. Eu só ficava com isso na minha mente. Foram quantos dias na UTI? Impressionante. Quantos dias de UTI? Ao todo, 16 dias. 16 dias na UTI. E quando 30 no hospital. E quando você percebeu que você tinha vencido? Não, aí o incrível é quando eu acordei, né? Quando eu acordei consciente, porque o que ele faz? Ele vai tendo a sedação e vai listubar. Sim, sim. Ao listubar, você vai ter um prazo para você ter a consciência mesmo que vai. Dizem que é bem perigoso, né? Tanto o processo de intubar não, como de desintubar. muita gente morreu no processo de intubação e extubação, né? Aí no que eu acordei, nesse dia com um pouco mais de consciência mesmo, de ver. Porque ele disse o seguinte, eu acordei 2 dias antes, mas eu fiquei calado. Não falava, ficava só olhando assim e tal. Por exemplo, eu vi médicos passarem sem máscara. Aí comentei com a enfermeira lá. Eu digo, amiga, Eram os negacionistas. tem uns médicos passando sem máscara aí. Ela disse, não, Marcelo, aqui na UTI nem entra sem máscara, sem face shield. Eu digo, olha, eu estou dizendo a você que é sem máscara porque eu vi o cara passar de barba. Eram os delírios. Eram os delírios. Eu não sei se eram espíritos amigos cuidando do pessoal lá. Não sei. Tu não tem, né? São Você coisas traz que desse período comigo, essas né? experiências. Por exemplo, eles disseram, eu vi criança dentro da UTI, pô. Eu digo, ó, tem uma criança perto do leito de Severina ali. Tu sei certo que não entra ninguém da família aqui? Ah, não, onde, Marcelo? Não tá vendo coisa. Eu já tava eu pensando que eu era louco, entendeu? Sim, sim. E tem outra menina lá perto da cama de São Antônio. Tá vendo isso mesmo? Eu digo, tô vendo. Tá sentadinha naquela cadeira lá. Vocês estão vendo, não? Não, ninguém tá vendo nada aqui, não. Não pode entrar na UTI, criança. Realmente. Então, aí eu já parava de falar Sim, as sim, coisas que eu tava sim, vendo, sim, porque sim. eu pensei que eu digo, pô, eu tô muito drogado. Sim. Ou, sabe? Isso As antes pessoas de eu iam ter a começar noção. achando que você estava delirando, né? Era. Depois que eu soube que lá onde eu estava, na UTI do Esperança, que era uma UTI de coronária, que virou UTI para Covid, né? Sim. Tinha sido UTI infantil Era também. uma área infantil. Era uma área infantil. Mas só me você disseram imagina. depois disso, ninguém me disse na hora. Então faz sentido, né? Assim, aí, quando eu acordo, Sim. teve um dia que eu acordei um pouco mais consciente, que aí eu fui descobrir o que tinha acontecido comigo, porque eu não estava Sim, sabendo nada. certo. E aí eu descobri também que tudo que eu vi foi enquanto eu estava lá, na cama, né? Aí eu acordei um dia olhando pro teto assim, ó, levantado, na cama assim, pra cima, cheio de fios, cheio de coisa, uma sonda no nariz. Aí eu, com as mãos amarradas, eu já tinha me agoniado, né? Já tinha mexido. Eu, o que é isso? Onde é que eu tô? Caramba, eu sofri um acidente, tá no hospital, parece uma UTI, tanto aparelho assim do meu lado, eu olhei que era meu nome mesmo. Aí, bom, eu tô vendo que eu sou eu, né? Agora, porque eu tô aqui, eu não sei não. Aí comecei a levantar a cama assim, pra eu ficar sentado, porque eu não tinha muita força nas pernas. Quando eu levantei, Sérgio e Janaína, que eu olhei, só tinha um cidadão na minha frente, que é Severino, ele até saiu também, graças a Deus, que não estava entubado. Os 4 ao lado dele estavam entubados, e do meu lado, assim, tinha mais 3 ou 4 camas, estavam todos entubados. Caramba. Aí eu disse, ué, povo entubado, isso é UTI, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Sofri um acidente aéreo, viajando. Tu nem lembrava São nada. quantos dias depois? Quantos dias depois disso? 2 dias depois que eu estubei. Foi o primeiro que eu acordei consciente. Aí eu lembro que o enfermeiro me viu assim, aí se aproximou, aí eu comecei a fazer a pergunta para ele. Ele, não, espera um pouquinho, vou chamar não sei quem, fui chamar o pessoal, a assistente social, sei lá. Aí começaram a falar comigo, a menina com a prancheta, dizendo as coisas. Aí eu fui buscando na mente as coisas, né? A minha ida para o hospital com o Kelvinho, Sim. a ida de casa para o hospital, mas lampejos assim, eu não tinha noção nem do que era o vírus e a doença, não me veio imediatamente assim, o coronavírus, Covid-19, não veio. Eles falavam e soavam para mim como uma Leva coisa um tempo, né? Até uma você coisa ir estranha, recobrando uma coisa estranha. toda Mas a ele- memória, né? Tudo que Eles passou. explicaram que eu ia ter uma perda de memória recente pelo tempo que eu passei e até pelo oxigênio meu que baixou muito, né? Baixou muito ao ponto de correr um risco sério de ter algumas sequelas. Graças a Deus não tive, né? E Marcel, depois de passar por tudo isso, nós estamos
recentemente, né, Janaína, a OMS, né, decretou o fim da pandemia no mundo, mas nós estamos ainda num processo, né, recentemente a ministra Marina Silva foi hospitalizada com Covid, e nós estamos ainda na campanha de vacina, nós estamos aí com a 5ª dose liberada, a vacina da gripe. Assim, para as pessoas que... Ambivalente, eu tomei já, inclusive. Uma pessoa que vivenciou, né, Janaína, vivenciou todo esse momento que ninguém gostaria de ter passado, né? Você teria passado porque você foi um vencedor na doença. Mas o sofrimento foi grande para você e para sua família. Eu digo sempre, Sérgio, que vamos tocar nesse ponto, a minha família no período de intubação sofreu mais que eu. Porque você entubado, você não sente nada. Tanto é que eu estou dizendo a vocês que eu só sonhava. Eu acordei sem saber nem o que era, o que estava, o que tinha acontecido. Não lembro de ter passado mal entubando, não lembro dele tirando. Não lembro. Não tá. Eu acho que eles fazem de um jeito que eles tiram totalmente a sedação, né? Ainda bem. Porque eu acho que eu ficava muito agoniado. E eu estava no limite até no 13º dia, limite de fazer a traqueostomia. Sim. Ou eu saía naquele dia que ia prejudicar demais a minha voz, né? Sim, no meu trabalho. Eles lutaram, seguraram para tirar. E deu certo, né? Sim. Mas as pessoas precisam entender que o vírus não foi embora. Inclusive tem uma cepa nova da Omicron, né? Isso. Aí, outras então, variantes, né? Que as vacinas são por demais importantes. Eu mesmo tomei as 4 doses, tomei a bivalente agora. Eu não só porque passei, mesmo que tu não tivesse passado pelo que eu passei, eu tomaria. Eu acredito na ciência, acredito em quem estuda, em quem se prepara para isso. Entendeu? Como você acredita no mecânico do seu carro que vai lá para consertar, como você acredita num artista que canta para você. Você tem que acreditar nos cientistas que estudam, se preparam para aquilo. Né? São profissionais, né? São profissionais. Especialistas. Né? Marcel, durante esse período, né, do que mais você tinha medo? Normalmente as pessoas dizem que é a morte, né? Nesse período desses 30 dias. Eu não cheguei a ter esse medo, sinceramente. E aí, alguém me falou isso, né? Eu não sei se foi conversando com o próprio Kevin, eu não sei, mas alguém disse, não era a morte, né, que ele temia. E aí eu queria que você dividisse aqui, durante esse período, o que psicologicamente mais mexia contigo, né? O que a gente temia? O que você temia? Coisas da doença mesmo, que foi muito ruim para mim. Quando eu acordei, foi a solidão da UTI, porque você não tem a família perto quando você está doente, não é normal. Sim. Não é normal. Tanto é que eu comecei a ver pessoas dizendo, tem gente aqui, vocês não querem deixar minha família entrar, eu estou vendo crianças aqui dentro. Eu fiquei, assim, durante um período temeroso em relação a ficar sequelado, a ter problema. Quando eu fiquei consciente mesmo de ter problema, se eu ia andar, se eu ia movimentar, se eu ia falar realmente. Sim. Bem como eu falava, porque eu quando estubou, eu fiquei ainda com tosse, arranhando a garganta e ficava... Entendeu? Isso mexeu muito comigo. Mas, assim, quando eu entrei na UTI, eu não estava tão mal assim, eu entrei falando, conversando, né, começar vocês, não tinha medo de morrer, não veio o medo da morte, assim, de cara. Mas eu fiquei preocupado com o que a família ia passar lá fora e pensar de mim, e com essa dúvida que os médicos tinham sobre a doença. Sobre a própria doença. A indecisão do desconhecimento total de todo mundo. Caramba, se os médicos não estão sabendo, como é que a gente vai fazer, né? E como eu tinha tido a trombose, eu fazia questão de lembrar sempre isso. Dizer, eu tive trombose, cuidado, me coloca anticoagulante. Para mim, eu ficava dizendo o tempo inteiro para eles. Mas na UTI eu me entreguei a Deus. Eu disse, agora... Sim. Não é com você, a fé fez a diferença. A fé, você tira a sua roupa, bota aquela roupa horrorosa, né? Entendeu? Nu só com aquela bata. Aí uma bata com cordão aqui passando perto da bunda. Horrível. A gente ri hoje porque superou, né? Não. Ele superou. Mas tem muita gente que teve muitas sequelas, né? Aliás, eu conheço gente que tem queda de cabelo, tem gente que ficou com problema de mobilidade. O meu já caiu mesmo antes, né? Tem gente que ficou com problema de mobilidade. Algo que me ajudou muito foi o meu jeito de ser. Deu lutar para viver, entendeu? Eu me agarrei assim para querer viver realmente. Isso eu não... Eu falei, eu posso ter tido medo, mas a minha crença de ficar vivo era tão forte que eu superei. Sim. Eu ficava, sabe, me agarrei a isso e fiz questão de... Quando eu fiquei bom, eu fiquei animando as pessoas na UTI, caramba. Que massa. Eu fiquei, conversava com esse Severino mesmo, Sim. E ele não entubou e eu saí primeiro que ele. Mas como é que foi esse negócio, Maciel? Até hoje,
Acho não, foi um milagre, eu sou um milagre. Né? Sim. Como é que ele não estava entubado? Uma vez eu estou aqui, ó, e eu ficava olhando a UTI, eu fiquei o fiscal da UTI. Tâmara, uma menina. Fiscal da UTI, o paciente. Uma menina virou minha amiga, que ela até estava com 8 meses de gravidez, teve que interromper a gravidez, Eita. tirar a criança, e ela pegou a Covid e ficou entubada. Tá do meu lado. Nossa, gente. E ela, com as doses de remédio, começava a querer descer da cama. Aí eu gritava, ela, Márcio, a Tâmara vai descer. Pegaria, o Severino tá sangrando pelo nariz. Eu ficava descendo as coisas. É o verdadeiro fiscal mesmo. Era o né? fiscal. Eu, assim, pare. E eu fiquei animando a galera. Eu disse, ó, atenção. Chegava a hora do café da manhã, eu disse, ó, atenção, hein? Só vai comer quem estiver vivo. Não morram. Ó, vamos brigar aí, vamos lutar. Só vai comer. Eu dizia mesmo. Disseram depois que eu cantei dentro da UTI. Da pessoa dizendo a UTI. Era que eu cantei na UTI, que eu falava com os pacientes. Tanto é que quando eu saí pro quarto, um dia ligado da UTI, para eu conversar com o paciente, com esse Severino, que ele tá triste, porque saiu o Tâmara, recebemos alta para ir pro quarto, né? E ele ficou lá. Aí eu digo, me dá o telefone aí, que é o que me deu. Eu digo, ô Severino, tá feito fresco, Severino? Tu vai sair daí, rapaz, liga pra Francimar, que é o fisioterapeuta, pra fazer exercício em você aí, você tá preguiçoso. Reaja. É porque eu ficava querendo que o fisioterapeuta fosse pra me levantar. Ele disse, ainda não, mas vai levantar ainda não. Energia boa contagia. Perguntava se eu ia andar. Energia boa Aí contagia. eu fiquei esse ambiente depois, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que isso me fez brigar, entendeu? O meu jeito de... E valoriza você estar aqui hoje, né? É isso, né? Valoriza Energia muito. boa que Maciel tem, que contagia a gente pelas ondas do rádio, né? Eu do futebol foi um entretenimento, é alegria para as pessoas. Eu acho que é legal a gente trazer um pouco desse contexto do que foi a Covid. Primeiro, que foi um fato histórico e muito importante para a sua vida, né? Porque existe... Eu não falo muito, não, porque toda vez que eu falo, eu choro. Imagino que já me seja emocionei uma várias vezes. Imagino que seja um lugar bem chorar no primeiro delicado. podcast, ficar chorando aqui. Não, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de Eu assunto. imagino que é bem delicado visitar esse lugar, né? De voltar lá. Existe um Maciel antes, né? Da Covid Com e certeza. outro Com Maciel Com certeza. pós-Covid. Mas eu tenho uma pergunta, né? E outra pra coisa para dizer a vocês aqui, que é alguém que vocês conhecem, ele foi um guerreiro nesse negócio aí. Imagina, gente. Porque imagina, ele tem um irmão, a mãe. Sim. Quando ele voltou para casa, ele teve que ficar isolado 15 dias Sim. do irmão. Aí o Beta fazia a comida, um saía, comia, o outro saía, Sim. entrava no quarto, outro comia, saía. procedimentos, Eu não acompanhei isso, porque eu estava entubado. Sim. Né? Sim. É por isso que eu digo, eles sofreram mais que eu. Sim. Estavam preocupados comigo. Desafiador pra E outra coisa, que ao vivo ficou o mundo ligando para ele, né? Sim. As TVs de Rio, de São Paulo, jornal, a televisão, o rádio, Sim. todo mundo em cima, os amigos. Que teu pai, Sim. teu pai. Sim. Ele virou assessor meu na Covid. Sim. Imagina o que ele passou, né? Foi duro. É a grandiosidade do que significa Maciel Júnior, né? A mídia brasileira, programas como Jornal Hoje, os programas pernambucanos, Eu pensei que repercussão o dos torcedor tinha raiva de mim. Aí eu entendi que eles gostam de mim porque rezaram por mim que só. Oi, Não, esse monte. processo E aí todas de- as crenças, viu, gente? Porque quem me encontra eu já contei isso para um espírita, ele tem a Sim. versão dele, mas minha família é católica, apostólica, romana. Eu saí no dia da UTI, dia 12, véspera Nossa Senhora de Fátima. Nossa, gente. Então, os evangélicos, todo mundo Sim, orou de uma sim, forma. sim. Até Toda oração é bem-vinda. Claro. Eu fui um dos enfermeiros. Ele tem uma participação no centro de Umbanda. E perguntou se eu podia ir lá um dia. Eu fui lá. Claro. Aberto, coração aberto, fui lá. Claro. Falei com eles, agradeci. Que eles também, da maneira deles, fizeram as orações deles. né? Sim. E deu certo. Então, eu acho que foi tanta oração que Deus disse, esse cara tem alguma coisa boa lá embaixo. Vamos deixar ele voltar um pouquinho. deixa ele- É um o respeito, né? pouquinho, A gente né? tem que ter o respeito, né? É. Que é tão difícil. Para Se você ia falar pra- concluir minha pergunta, né, que aí é um pouco da Covid ainda, mas que tem a ver com esse universo que a gente tem aqui fora. Quando você sai, que recebe alta, que é recebido com muita festa, né, no seu próprio condomínio, como você falou aqui hoje, né, aquela cena no prédio, aquele momento que ele levanta da cadeira e faz a dancinha lá do TikTok, né, no... Que foi uma promessa que eu tive que cumprir, Janaína. Eu prometi ao filho da No- enfermeira no que eu ia corredor. dançar. Não sei se Adriano viu, né? Mas ele levanta da cadeira e faz lá uma dancinha, Adriano. Né? Já poderia virar meme no TikTok. Mas a pergunta é a seguinte: quando você sai, você passa por tudo isso e você chega aqui fora, começa a tomar ciência do cenário caótico politicamente que a gente está vivendo,
e você se depara com uma parcela da população questionando Covid e questionando vacina, né? Quando você passa por tudo isso, e aí um pouco desse sentimento, né? O que você achou disso tudo? Primeiro, eu já soube lá, né? Porque uma das coisas que chegaram para mim, quando eu fiquei, digo, o que é? O que eu tive? A enfermeira disse, olha, você entrou aqui, ela falou, você deu entrada aqui dia 20 de abril. Eu disse, não é abril não? Ela disse, não, já estamos em maio. Nossa. Maio? Quanto tempo eu estou aqui? Ela disse, não, aqui você está entubado há 13, 12 dias. Eu disse, sério, eu fui entubado? Eu não sabia que tinha entubado. E aí ela disse, olha, eu vou lhe mostrar uma coisa. Aí ligou a TV. Tinha uma TV na frente do leito assim. E aí tava um programa de manhã, que não era o de Fátima Bernardes, era um programa só de Covid, só da coisa. Sim, só era o que tinha na TV, era né? um cara de óculos, massa de alguma coisa. Aí eu fiquei olhando, parado assim, e mostrando imagem de covas sendo cavadas na cidade, não sei aonde. E eu digo, meu Deus do céu. Aí comecei, eu desesperei, né? Eu digo, eu vou morrer. Não vai não. Você não vai morrer não. Você já passou o processo todo pior, já passou, já está curado. Agora é questão de recuperação de pulmão, fisioterapia. Mas eu acreditava, né? Aí quando eu vi aquilo ali, eu fiquei maluco, estarrecido. E quando eu saí, aí respondendo diretamente a Janaína, sério, eu não entendi como é que as pessoas vendo aquilo tudo e ainda não acreditavam na doença. Entendeu? É um absurdo, né? Não teve um cara que parou uma vez e disse, amigo, veja, eu sou um cara que admiro você é do esporte, da não sei o que e tal. Você teve a doença mesmo. Olha, ele disse, peraí, tu tá brincando com minha cara, né? Meu Deus. Tu tá gozando comigo. Eu falei, Depois de 30 dias tu tá brincando hospital. comigo, né? Que absurdo. Não, porque as pessoas disseram, não, aquele Marcel foi uma encenação. Eu digo, encenação, tu acha que eu ser entubado, encenando, era... Meu Deus do céu. Aí eu tenho que falar, bicho, tu não dá licença, eu não quero nem conversar sobre isso. Encerrou o Isso assunto. a gente encontrou muita gente no dia a dia, né? Não tem gente que não queria usar máscara, que não queria usar Não, politizaram álcool. a doença, né? Fizeram uma coisa assim, sabe? Era seguir como eu disse aqui, as bobagens que o presidente falava para justificar o que eles entendiam que era aquilo, né? Que era uma coisa inventada, que não tinha, que não precisava tomar vacina, não precisava se cuidar, não precisava ficar em casa. Caramba. Eu gravei ainda no hospital, gravei um vídeo dizendo, fiquem em casa, não saiam, porque eu saí e peguei, entendeu? Então, quem tinha risco de pegar. Sim. Vamos mudar de assunto, Janaína? Vamos falar de futebol? Antes de falar de futebol... Porque, na verdade, eu Foi queria... bom você lembrar, porque marca são 3 anos da minha saída do hospital, né? Sim. 2020, em maio, dia 17 de maio eu saí do hospital. São 3 anos certinho. Então, estou comemorando mais um aniversário. Aqui Tenho no... 2 datas agora. Eu sou de 3 de abril, que é o dia que eu nasci. Sim. E o dia que eu renasci, Renasceu. eu boto como sendo 17 de maio. Eu Pode Chegar está propondo, né, vários temas, e a gente, um convidado como o Marcel, não pode ficar apenas em 2, 3 temas. A história foi... Tem que ouvir, né? Mas assim, Marcel, o país, ele, depois do último governo, ele criou, quer dizer, um clima de ódio entre as pessoas muito grande. Você pode pensar uma coisa, antigamente a gente pensava diferente, né, Janaína? Mas a gente convivia. Claro, se respeita. Sim, se respeita. A gente não é obrigado a pensar em coisa nenhuma igual. Mas o clima ficou tão ruim no país que a polarização levou ao ódio, né? E nós estamos aí com vários casos de família, tem parentes brigados, né? Tem amigos de longas datas que não são mais amigos. E essa violência aí, eu fiquei estarrecido, né? A Polícia Civil lá no Ceará, o cara matou 4 companheiros lá da polícia. Essa semana o policial militar matou 2. E isso tem um reflexo também no futebol, né? Isso não é inevitável. O futebol não é um mundo, uma ilha. Não, né? foi atingido de uma forma muito forte, né? Forte. E assim, aí é a polêmica, a culpa é das torcidas organizadas, a culpa é porque não tem policial para bater no torcedor, a culpa é porque o pessoal é mal educado, a culpa é porque vai mulher e os caras ficam cantando e aí por isso que gera violência. Essas loucuras completas. Então você é uma pessoa que tem uma vivência muito grande em relação a isso. Aí eu gostaria, né, Janaína, de verificar de como é que você vê essa questão da violência com o futebol, essa relação social, econômica, para que a gente possa, porque veja só, antigamente, né, nós já, só quem ia, quando eu ia para o futebol só encontrava homem, né? Hoje as mulheres, o esporte vai jogar. Tem muito mais mulheres. Vai jogar, só vai poder entrar mulheres, né? Embeleza mais o estádio, elas sabem torcer, gritam mais. Mas aí
Como é isso na tua cabeça, essa questão, Marcelo, da violência? Futebol, que Veja, afasta A as relação que famílias, você né? faz com que... Eu vou voltar um pouco no tempo, desse tempo que você disse aí, que ia para estádio. Quando eu cheguei aqui na década de 91, que já estava começando essa infiltração de pessoas que não eram do futebol, para usar o futebol como uma... Sei lá, eu acho que... Não sei se o cara da comunidade ele quer se sentir inserido de alguma forma, porque na hora que ele entra numa torcida organizada, ele se sente mais forte, né? Porque ele pertence a um grupo, né? Entendeu? Ele é meio marginalizado lá na comunidade dele, na sociedade, de uma forma geral. Então, quando ele entra numa torcida organizada, ele se sente ali membro de uma comunidade. E aí ele acha que pode fazer tudo e tal. E aí isso deu abertura a entrar todo tipo de pessoa, não é? E não por vir da comunidade pobre. Porque tem o cara que tem a índole ruim e é de uma família Tem gente ruim em todo rica, lugar. tem gente ruim em todo lugar, tem profissional ruim de todas as áreas. Quando eu cheguei aqui em 91, eu fazia os programas e tal, eu levava torcidas para falar lá. Agora, no programa, torcidas participavam, haviam gincanas, faziam campanhas de doação de sangue, faziam campanha de arrecadação de alimento. Porque as pessoas pensavam diferente, aquelas que estavam à frente das torcidas. Até os nomes eram diferentes. Era Santo Amor, Santa Amante. Sim. Não era inferno, não sei o quê. Não era não sei o que para brigar, esquadrão, não Gangue. sei o quê, gangue, Gangue. entendeu? Eu acho que já começou errado aí. Sim. E a sociedade foi dando de ombro aí. Deixa, tá entrando, vai deixando. E esse pessoal achou um nicho ali para ficar e tentar usar o futebol para fazer o que eles queriam fazer, para cometer crime, para roubar, entendeu? Eu até defendo, para se mostrar na sociedade, eu estou aqui, ninguém me vê, então eu vou quebrar as coisas. Eu desafio que, por exemplo, se juntar aqui nós cinco pessoas, mesmo sendo pessoas de bem, se a gente sai na rua quebrando as coisas aí, depredando o patrimônio, quebrando um orelhão, dando porrada em carro, com 5 minutos a gente vai estar preso. Tem uns loucos ali quebrando tudo, vai lá e prende e leva, né? E a polícia, a segurança tem dado de ombro para esse negócio aí, tem botado tudo na pauta do futebol. Voltando lá atrás das torcidas. Eu não alcancei essa época, mas teve a época que se assistia jogo, o cara do Náutico do lado do Santos, do lado do Santos, do lado do Sport. Eu assisti. E se respeitava. Principalmente Náutico e Santa Cruz. Tu perdia, eu brincava contigo, tirava uma onda. Verdade. Eu ganhava, tu ganhava, tu tirava onda comigo. Ia para casa todo mundo, porque a prioridade eram outras. Prioridade é o seu trabalho, sua família, seu estudo. Isso. Você não pode priorizar seu time de futebol. Se perder, eu vou matar e quebrar. Não pode ser assim. Aí eu acho que a gente tem que ter uma conscientização geral. Isso começar lá de baixo, nos futuros torcedores, nas crianças, nas escolas. Gente, o futebol é um esporte. Ou você ganha, ou você perde. Quando seu time perde, não precisa você brigar com um companheiro, com seu amiguinho que não é do seu time, não. E outra coisa, ele tem o direito de escolher o time que ele quer. O cara que torce pelo Santa, Sérgio é tricolor, né, Sérgio? Sim. Sérgio tem esses problemas, eu sou rubro-negra. Esporte. Não são inimigos, não. não. Até da Copa do Brasil. O fato de você torcer por outro time não te torna inimigo. Por exemplo, falam aqui que o cronista não declara seu time de futebol em Pernambuco. Se declarar, as torcidas são capazes de quebrar o cara no cacete, o cara não consegue entrar no estádio. Infelizmente, porque podia dizer seu time, dizer para quem torce, não vai dizer nunca. Porque se revelar um negócio desse, primeiro já começa a taxar a opinião do cara de acordo com o time. Maciel, tá falando isso aí porque. Tá falando do Santa aí, porque é torcedor do esporte. Vai começar a avaliar a sua opinião, porque você disse que era um clube. Sim. E minha opinião, eu sempre fui um trabalho muito isento aqui, imparcial, respeito às torcidas, tem um trâmite legal em todos os clubes, porque meu trabalho sempre pautado na ética, na isenção, na imparcialidade. Quando o Santa está mal, eu critico, eu digo. Quando o esporte erra, eu digo. Então ele tem criticado muito esses últimos anos. Tem. Mas eu não falo das torcidas. Esse tempo não volta mais. A gente entende, era um tempo que as pessoas se respeitavam mais, se respeitava até professor, né? Sim. Caramba, entendeu? Eu estudei em escola que a gente tinha um respeito pelo professor. Professor, eu via, às vezes eu via mais meu professor que meu pai. Verdade. Entendeu? Porque ele me dizia muita coisa, me ensinava muita coisa, o professor havia um respeito. Hoje o aluno não está nem aí, entendeu? E a gente vai passando a história toda para frente. O que é que aconteceu? E está acontecendo agora. Estão querendo, Sérgio, fazer transformar uma pauta, que como você disse, que é social, de segurança, de justiça e de polícia, em uma pauta esportiva.
Essa história da violência não é uma pauta de futebol. Atingir o futebol, como atingir a sociedade. Por exemplo, em clássicos, você não pode visitar sua amiga que mora em Boa Viagem, porque se você entrar num ônibus, você pode ser apedrejada por um torcedor que está na rua, que está indo para a Ilha do Retiro, ou está indo para o Arruda, ou está indo para os Aflitos. Verdade. É isso. Que ponto nós chegamos? A violência, ela é base da desestruturação total da sociedade. Ela não vem de hoje, né? Não. Vem de um processo histórico não É que eu tô falando sanado. aqui, o cara não tem as coisas na comunidade, não participa de grupo nenhum, ele entrou nesse grupo aí e se acha... vou E a quebrar, vou violência do bater. futebol, ele está em todos os aspectos. Tá? Por Não isso que eu está defendo. só na Esses torcida. caras não tem mais jeito. Eu acho, assim, fazer um trabalho muito sério para você fazer um cara desse entenda que o torcer ali tem que respeitar o torcedor que não é do teu time. Por que você vai matar alguém que não é teu time? Não tem sentido Houve isso. até aquele crime bárbaro do cara tirar uma bacia sanitária na cabeça de Sim, outro. ali no jogo do Paraná, terrível. Caramba, aquilo é um negócio absurdo. Lamentável. Eu não Com todo acredito que o respeito. indivíduo daquele, ele sai de casa para ir um jogo de futebol pelo futebol. Não, ele saiu para cometer algum crime diferente. Ele não foi para ver jogo. Né? Então, se a gente não preparar, primeiro, o aparato de segurança do Estado, as autoridades não virem essa pauta, como a Janaína falou, para tentar solucionar, não vai solucionar. Porque fica jogando para os clubes, fica culpando a federação, fica culpando não sei quem, e perere parar. Eles têm uma parcela? Tem, porque deveriam não ser coniventes. Os clubes abrem hoje para ser organizado, não é para abrir, tinha que peitar, tinha que dar limites, né? Dar limites. Eles precisam existir, precisam. Agora, desde que eles entrem Que como os seria torcedores esse comuns. dar limite? Porque assim, a gente não tem como resolver de imediato esses problemas históricos aí não sanados, né? Que é o problema da violência dentro de campo, fora de campo, enfim, né? Das divergências entre todos. A gente tem um problema que já é real aqui. E o que a gente tem que fazer? O que o Estado, que não é só um problema de Pernambuco, né? A gente vê que a violência ela é no contexto geral. Nesse momento, Primeira coisa, o Janaína, que a gente tem que fazer? Identificar quem são esses autores dessa história, quem está fazendo que torcidas que eram feitas para torcer se transformaram em verdadeiras, eu não gostei do termo, né? Mas quadrilhas que partem num dia do jogo para bater nas pessoas que não tem nada a ver, de entrar em ônibus quebrando tudo, de quebrar a rua, de bater. Marcar encontros para brigar, né? Marcar encontro em rede social para fazer briga, de matar pessoas, porque o cara vem da Bahia torcer aqui, o cara encontra na rua com um cano de ferro dando na cabeça do cara, como a gente viu imagens aí. Lembrando que isso não são os verdadeiros torcedores, Não né? são, Que a é gente o que eu tô tem falando. movimentos de torcidas organizadas, que inclusive Claro. são engajadas com diversos Tem várias torcidas atividades organizadas para na torcer. comunidade, isso Não é mesmo. torcida organizada para crime, é organizada para torcer, para o futebol. Então eu acho que a polícia e as autoridades hoje tem um aparato tecnológico gigante de você identificar pessoas no estádio, fazer leitura Facial. facial, ver quem é quem, entendeu? E levar esse cara que está na torcida fazendo isso, dá para ele um tratamento como, a gente tinha, vou dar um exemplo aqui do mundo, né? Bem distante da gente. Existiam os hooligans, que eram muito mais violentos que esse daqui. Foram medidas punitivas e educativas para tirar os caras, mudar, No entendeu? circuito. Entendeu? Sim. É pegar o cara e dizer, a cartilha é essa aqui, ó. Primeiro você vai estar afastado de qualquer evento esportivo. Você não vai. Você não vai, enquanto você não melhorar, não fazer um trabalho. E eles fizeram com hooligans que quebravam países, que saíam da Dinamarca para bater na Inglaterra, saía da Inglaterra para matar a gente na Suíça. E Não eles- importava o local. Chegou o ponto que eles disseram, agora tem que dar um basta aqui. Como? Afasta, leva, reeduca e prepara os jovens. Melhora, porque se você pega chega numa sala de aula que tem lá menino de 12, 13 anos, e você bota aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Torcida organizada batendo, matando, isso aqui é errado. Não é para você fazer isso. Você tem que ser um torcedor que vai para campo com seu pai, com sua mãe, vê o jogo e volta para casa. Não vai ficar quebrando nada, sair do campo quebrando tudo, matando gente. Entendeu? Se não fizer cedo, o cara ele vai crescer e vai achar aquele bonito. Tem Processo criança de que acha lindo conscientização. o torcedor da organizada. Entendeu? Fazer aquilo. Já está no subconsciente. Né? Então eu vejo que eles estão meio que transferindo responsabilidades. Passando seja, para tem A, que para ser B, para C, feito- quando devia cuidar. Identificar o problema, Sérgio, onde é que está e quais são as medidas. Vamos reeducar o torcedor, vamos fazer o torcedor daqui a 10 anos ser o torcedor do bem, como? Vamos nas escolas, vamos nos bairros,
leva a polícia, leva sei quem, leva governo. Ó, gente, ó, isso aqui é como torcer, ir pra campo, respeitar seu companheiro que é Santa Cruz. Aqui no bairro, na tua família, por exemplo, tem esporte, mas tem Santa, tem Náutico. E tu vai matar o cara. Infelizmente tem um na família que é tricolor. Sim. Aí tu vai bater no tricolor. Não diga que infelizmente, respeita as diferenças. É na brincadeira, viu? Você vai bater nele porque ele é Santa? Você vai bater no seu irmão? Não. Entendeu? O casal, a mulher é esporte, o cara é Santa Cruz. Conviver com as diferenças é importante. Conviver com as diferenças, entender que o cara não é seu inimigo, caramba. Porque... Ô Marcel, essas ocupações no centro de treinamento, existe conivência dos clubes, na sua opinião? Em alguns casos, sim. Evidentemente que eu não posso provar, mas em alguns casos, o dirigente, às vezes, naquela história, não paga o salário em dia e tal, não tem moral para cobrar, manda a torcida cobrar, né? É uma coisa meio combinada. Né? Tem muita coisa combinada. Não são todos, né? Sim. Mas a coisa combinada. Aí, Sérgio, aí a gente fica... Meu pai dizia uma frase, fica jogando água no balaio, fica chovendo no molhado. Fazendo o quê? O que a gente falou antes aqui. Tirando instrumento, tirando camisa de torcida, Sim. tirando CNPJ. São paliativos, não resolve. Proibindo bebida, né? Não resolve. Isso é uma discussão muito mais ampla. Isso tem que ir, como eu falei aqui, fazer um trabalho geral no Brasil. Agora, você tem alguém que tome essa frente, né? Alguém do país, ó, gente, vamos parar aqui, vamos parar de violência. Vamos ensinar as pessoas a torcer como a gente torcia antes. A gente já torceu antes como gente civilizada. Por que a gente agora virou vândalo? Por que viramos bárbaros? Porque é barbaridade isso. O cara matar o outro porque torce contra o time dele é barbárie. Mas não tem, eu não vejo. Eu vejo só jogar. Não, é a federação. Pôr no clube, tira 5 mandos de campo. Não resolveu. E outra coisa, Sérgio. Na pandemia, eu estava em casa, teve um jogo sem público. Sem público, na ilha. Foi Santa e Sport, eu acho. Sport Santa. E aí teve confusão em todo canto na cidade. Eu digo, não teve público, como é que teve confusão? Não, foi na integração, não sei de onde, foi na parada, não sei de onde. Na Macaxeira. Não sei o quê. Um dia o Santa estava comemorando o aniversário do clube, ali no Lago de Santa Cruz. Sim. Foram lá os caras, quebraram tudo, bateram em crianças, porrada mulher. Caramba, gente, isso não é torcida, isso não é do futebol, não. Não tem nada a ver. Não é? Não tem nada a ver. Tem que corrigir as pessoas. Eu não vou dizer prender também, vai prender por prender. O cara vai soltar, vai fazer a mesma coisa, ou vai sair ainda mais chateado. Tem que educar. Eu sou o processo que tem que ser feito com quem tiver jeito, evidentemente. Quem não tiver tem que ser banido mesmo, afastado no estádio e identificado quando eu chegar. Você não vai entrar, porque você cometeu um crime, você quebrou isso, você bateu em pessoas, você não vai estar no futebol. Ou seja, só a campanha educativa e essa questão de punição não vai resolver o problema da violência no futebol. Estão punindo errado, estão no instrumento. Tu já viu um pistão brigando? Um taró correndo atrás de alguém. O uso de bandeira, né? Estão proibindo o uso de bandeira. E outra coisa, torcedores que não podem usar a camisa. O meu pensamento é o seguinte: se o torcedor ele está cantando música boa, não pode ser a música que canta. Eles cantam música de apologia ao crime, né? Eles cantam música de desrespeito às mulheres, de respeito às crianças, entendeu? É uma raul vai chupar caju, é muito cântico agressivo, ruim, entendeu? Que tem que. Eu estava em Fortaleza na final do Campeonato do Nordeste. As torcidas cantam músicas bonitas. Porque alguém entrou e foi trabalhando isso, não foi? Entendeu? Para eles hoje cantaram as músicas, Fortaleza, meu amor, vai torcer, vai jogar. Não tem esse negócio, polícia, não sei o quê, que eles já confrontam com a polícia, talvez essa irritação por conta dos instrumentos. Sim. Mas eu acho que o torcedor, se ele está tocando, brincando, curtindo a festa, ele não está brigando. Entendeu? Pelo contrário, ter instrumento não vai ficar sem fazer nada, vai brigar, vai discutir. Ô, Janaína, tu jogasse futebol, mano? Não, eu arrisquei um pouco no handball. Marcelo, você me diga foi feminino. Não, eu tô agora imaginando o seguinte, Marcelo, tu já narrou alguma partida de futebol feminino? Comentasse? Eu comentei. Como é que é isso? Não narrei. Qual é a tua avaliação? Assim, porque é muito machismo, né? A sociedade é machista. Hoje o futebol feminino, na minha avaliação, cresceu, já tem mídia e tal. Está tendo investimento. Mas assim, até na hora dos salários as coisas são um pouquinho diferentes, né, Janaína? Houve um movimento recentemente das jogadoras dos Estados Unidos, do futebol feminino, que ganhavam um valor menor em relação ao masculino. Só que quem é campeão é o feminino, lá nos Estados Unidos, né? É verdade, medalha de ouro sempre. A participação das mulheres no futebol ainda é tímida em todos os aspectos. O futebol, o soccer deles, né? Em campo. O futebol americano não. O soccer feminino é melhor que o masculino dos Estados Unidos voando, né? Os Estados Unidos não tem time vencedor como tem as americanas, ganharam a Copa do Mundo, já ganharam
medalha de ouro. Eu acho que vai muito veja, nos Estados Unidos é diferente daqui. Nos Estados Unidos era o seguinte, nos Estados Unidos o pai era o contrário. Com preconceito também não deixava a menina jogar basquete. Porque achava que era um esporte de muito contato, né? Botava as meninas para jogar o futebol. O nosso futebol, o soccer deles. Sim. Entendeu? Aqui no Brasil, que a gente devia ser uma potência do futebol feminino, não somos por machismo, por puro preconceito, né? Gigante lá de trás. Nossa sociedade mesmo. Eu lembro que meu pai não deixava minha irmã jogar bola. A gente jogava. Você vai misturar com menino, não sei o quê. Isso é coisa de menina, é coisa de menino, isso é coisa de menino. Por que não é coisa de menina? Se a menina quiser jogar futebol, qual é o problema que tem nisso? Zero problema. E tem meninas que jogam bem, né? Eu acho que a sociedade precisou ser trabalhada, está mudando, ainda muito incipiente, muito pequeno, mas também aí carece outro trabalho de conscientização, de incentivo, a de ocupação pagar melhor. das mulheres nesses espaços ainda precisa ser muito massificada ainda. De pagar melhor. Eu digo, olha, vou citar um exemplo aqui. Sim. E eu acho até, eu fiz uma crítica uma vez, um debate sobre futebol feminino, porque eu sempre abri no fórum espaço para Elias Coelho, que foi um tempo diretor aqui de futebol feminino, eu sempre levei as mulheres lá. Às vezes eu era criticado, que o cara ligava pra rádio e dizia, eu, Marcelo, eu fico levando essas meninas aí, não tem futebol pra falar do Santana do Esporte, tá levando mulher pra falar de futebol, a gente quer ver os homens. Mas eu não baixei a guarda, eu continuei levando, porque eu acho o seguinte, se a gente não desse esse espaço na mídia, numa rádio grande como na Rádio Jornal, onde elas teriam esse espaço? Onde elas iam ter? Se a gente tinha confusão para abrir esse espaço, mas numa rádio menor porte, como é que vai divulgar? E aí eu levava, só que eu fazia críticas também para elas, e olha, vendam melhor o seu peixe. Porque, por exemplo, onde é que estão as marcas femininas? Por que elas não estão patrocinando as mulheres? Sim. Entendeu? Boa indagação, Marcelo. Boa indagação. Eu não isso lá uma vez, não, mas não tem. Então você não tem um marketing bom. Porque, olha, vai numa Marisa, vai nessas lojas que a mulher consome mesmo, de esmalte, enfim, de produtos de cabelo. Mulher sempre consome mais que homem, né? E sabe gastar e sabe o que é bom, né? Sim. A gente compra qualquer coisa, bota uma camisa na calça. E por que não se explora isso, caramba? Por que elas não patrocinam as mulheres para jogar? Por que elas não ajudam? Falta muito incentivo. Né, aí tem que chegar lá com um projeto bem feito. Eu tenho certeza de chegar numa agência, a agência vai vender esse produto para alguém. Aí é preciso o quê? Acontecer o quê? Uma Marta surgir, fazer o que faz na seleção brasileira, para alertar a menina, eu quero sair com a Marta, eu quero jogar. Aí quando ganha, bonito, aplauso. Aí quando perde, tem referência, ganhar salários iguais, condições iguais. Aí tem todo um processo que tem que ser trabalhado. Ô Marcelo, isso influi também, inclusive, e eu me lembro que você estava na Rádio Jornal ainda, na presença de mulheres nas equipes esportivas. Porque, muito Janaína? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Como é que você levou gente em todos os aspectos do futebol. Fazer parte dos esportes, né? Isso, de todos. Como é que está isso? Isso ainda tem muita resistência, não tem, Marcelo? Ainda tem resistência. Principalmente na rádio, né? Infelizmente. Na rádio, mais do que na televisão, eu imagino. Ainda não tem, Janaína? Mais do que na televisão? Claro. Eu acho que o rádio é maior do que a televisão. Temos poucas, né? A gente tem poucas referências de mulheres, pouquíssimo, né? Ainda bem. Narrando eu acho nenhuma. Nem dizer agora em eu Pernambuco não lembro narrando em rádio. Nenhuma. Aliás, minto. Em Vitória Santo Antão, tinha uma menina chamada Giselda Tavares, que ela narrava. Eu lembro, não sei, eu me lembro disso, eu me lembro. Não teve espaço, com certeza foi barrado em algumas coisas, né? Machismo, né? Ficou pelo meio do caminho. Machismo. É o seguinte, veja, é profissional, é bom, não importa o gênero, não importa o sexo, não importa. É mulher, sabe narrar, vai narrar. Ainda bem que o Sport TV tem colocado umas meninas. Sim. Eu vou confessar, tem umas boas e outras que não são boas. Sim, como o homem também. Entendeu? Tem umas que eu gosto, acho que é a Janaína, também é o nome dela. Isso é um nome bom. Que é desenrolada, narra bem. Sim. Aí tem a repórter, tem as comentaristas, entendeu? Sim. Mas para mim depende do gênero. Se for boa, né? Se souber falar de futebol, agora o que a comunidade tem que fazer? Mas tem que se preparar, tem que estudar, entender. Eu mesmo, quando eu quis fazer futebol e me dedicar assim a comentar, eu fiz curso de treinador, eu fiz curso de árbitro, eu fiz curso de gestão em futebol, eu saí fazendo tudo. Porque como é que eu vou entrevistar um árbitro e eu não tenho conhecimento das regras? Tem que estar ciente. São 17 regras no futebol. Sabia que tem 90% dos jogadores não sabem a regra, nunca leram a regra do jogo que eles jogam, joga como músico, joga de ouvido. É sério. Não sabe que o campo de jogo é a regra número 1, o campo é uma regra, a bola é uma regra número 2. Não sabem.
Não sabe de nada da regra do jogo, entendeu? Os dogmas do futebol. Então, a mulher quer comentar? Prepara. E tem muitas preparadas. Se a gente fosse falar aqui, Sérgio, sobre essa questão da ausência das mulheres no futebol, a gente ia levar mais uma hora, né? Colocaram aqui na pauta para a gente falar sobre o Santa Cruz, mas eu acho que... O Santa Cruz você não pode deixar de falar. Não é que eu vou tirar da pauta, né? Como a gente tem aí mais uns 10, máximo 15 minutinhos, Sérgio, eu acho que tem uma coisa que a gente Esse tem que primeiro falar. pode ser maior, porque eu falo muito também. Não, e aí a gente faz Diretor, os ajustes. já fez uma hora. Os ajustes, faz os ajustes. Pergunta, né? Mas é o Sim, primeiro. mas eu queria voltando rapidinho para arrematar o negócio das mulheres. De novo voltar. Vamos pro nascedouro. Vamos pro nascedouro. Porque os Estados Unidos tornou-se uma potência olímpica de futebol, de esportes femininos. Porque as meninas já começam lá na escola, tendo o mesmo espaço dos homens, participando de tudo. Se não tiver, não adianta quando chegar a mulher com 30 anos, ela quer jogar futebol. Se a mulher não jogou, não participou de um time, não teve uma experiência, não teve nada. Vamos convidar uma Janaína, jornalista ou alguém da área do rádio. Por que os nossos clubes não têm? Me digam por que os clubes. Só o esporte e o futebol feminino, porque o Náutico não tem, porque o Santa não tem. O Santa passou um tempo, até teve, tinha uma baluarte aqui, Jaqueline, lutadora, batalhadora, fez um time, mas. Aí agora é que a CBF conseguiu fazer uma exigência no regulamento para que as séries A e B, obrigatoriamente, os clubes tenham o feminino, senão não joga. Senão não joga. Porque se não fizer assim, eles não fazem o feminino. Faz, não. Sabe por quê? Ele vê como um Precisa custo. de uma lei, né? É um custo para o Tem clube. que ter uma lei, né? Sabe que o clube, aí eu digo, o clube também não tem um marketing. Porque vai um cara do marketing vender o futebol feminino do clube, bota a marca lá, Marisa na camisa do Náutico. Eu sou da Marisa vai ter que pagar aqui, viu? Né? Entendeu? Sei lá, pó compacto, não sei o quê. Sim. Promesa que minha mãe usava, alma de flores, sei lá. Marcel só tá dando assessoria aqui, viu, gente? Assessoria para as empresas, né? Patrocínio das mulheres no futebol. O que é que o clube faz? O clube canaliza todo o recurso do clube para o futebol profissional, masculino. Nada para o feminino. Zero. A menina tem que sair para vender, vai viajar, vai catar dinheiro para fazer viagem. Então, se não houver um trabalho estrutural mesmo, para que cada clube tenha mesmo, independentemente de regulamento da CBF, ter o time feminino, entendeu? No centro Infelizmente, a Moreirense, luta meu das time, centro mulheres Moreirense. é sempre assim, né? Ela precisa de uma lei, de uma exigência, algo, né? Infelizmente, que vai dê a ter- garantia, porque isso voluntariamente, esse reconhecimento voluntariamente, a gente não consegue ter em nenhum campo da vida. Sem ser estabelecido regra, não. Não. Vocês estão sabendo que vem aí a Copa do Mundo feminina, né? Agora. E enfim, a televisão vai dar pela primeira vez uma cobertura que merece. E eu acho que vai ajudar muito. Nossa. Porque quando a mídia bota a cara, que bota de maneira forte, que faz uma cobertura grande, gigante, e vai ser narrada por mulheres, eu soube. A TV aberta e TV aberta, né? TV aberta, vai ter TV fechada, vai ter streams, vai ter no YouTube. Vai ter... Então, você vai ver como vai dar um passo aí maior aí. Porque o Brasil Sérgio, é um país gigante. falando em Copa do Mundo, né? A Quatro fé Copas, aqui, quatro né? Copas do Mundo, Já né? tem aí Notícia a- presencial. cobrindo 4 Copas do Mundo. Em loco, fora do Brasil, Sim. eu fui África 2010, África do Sul, fui Rússia 2018 e fui Catar agora 2022, né? Mas trabalhei na Copa da Alemanha 2006 aqui, Sim. trabalhei aqui, comentei daqui. E 14 foi aqui no Brasil mesmo, Sim, né? sim, Viajamos por aqui, né? Sim, Mas sim. são 6 Copas nas costas aí. Nossa, igual a mais marcante de todas. Rapaz, a minha primeira Copa fora foi a mais marcante, a da África do da Sul, África do foi em Sul. 2010. Foi assim, algo indescritível. Ouvi o hino pela primeira vez no estádio, narrar, embora foi um frio desgraçado que eu passei. Tava menos 5 graus na estreia do Brasil lá. Aquele Ellis Park, né, o estádio até onde teve o rugby da seleção sul-africana. Foi o jogo, a Copa que mais me marcou, assim. Agora, a Copa que me chamou a atenção de beleza de país foi essa agora, do Catar. Catar. Do Catar. A riqueza é grande, né? E que, aliás... Aí não tem aliás, miséria, Sérgio, né? Aí não tem miséria, né? Não, zero. Quer dizer, se tinha, estava escondido. Estava escondido, Não viu. Que venderam algo para cá. Veja outro negócio de preconceito, de as pessoas entenderem. O que é o preconceito? É você estabelecer uma opinião antes de saber o que é. de conhecer. Né? Se vender no país, o país você não vai poder andar de bermuda, a mulher é desrespeitada. Isso aqui, eu cheguei lá assustado, falando sério. Eu digo, rapaz, não vou fazer nada aqui, vou ficar feito um monte, vou comprar uma roupa dessa. Se eu tivesse sido solteiro, eu teria ido com vocês. Mas uma túnica dessa. Eu entendi isso, não, mas tudo bem. Uma túnica dessa, eu vou andar aqui assim. Mas não, o país respeitou a gente. O que é que tem lá, Sérgio? Eles são muito radicais
Ordem, né? na religião. E a religião dele dita o país. Entendeu? A hora que o país para 5 vezes é para rezar. Eles têm a crença, o muçulmano, o islamismo, eles seguem à risca tudo, entendeu? Aí toda crença ali com fanatismo demais, há exageros, né? Sim. Mas eu disse aos caras, quando eu cheguei, eu digo, gente, vamos entender o seguinte, quem está aqui de fora somos nós. O país é deles, a gente tem que seguir as regras deles, entendeu? Mesmo que a gente discorde alguma coisa, a gente tem que dizer, saber falar com os caras, porque eles têm uma religião que eles não permitem. Por exemplo, a mulher está sozinha conversando entre 4 homens. É a religião deles que não permite, eles não pode. Não vai fazer. É a cultura e se bem que eles deles. flexibilizaram muito com as brasileiras. Mas a gente tinha mulheres brasileiras de short lá, camisa de amarradinha, de torcida, argentina. As sul-americanas são mais assim, abertas. E eles respeitaram. Ninguém foi lá agredindo e dizer, não, vista a roupa, bota uma... Entendeu? Não, ninguém. Porque eles sabiam que elas não eram muçulmanas, elas não tinham obrigação de seguir a religião deles. Agora tinha ambientes que não podia entrar assim, não podia fazer dessa forma no estádio. Anfitriões, né? Só para você não ficar Mas eles dizendo não que eu tô... bebem. Eles não bebem, né? Eles não bebem álcool. Eles acham que o álcool tira a centralidade do ser humano e eu concordo. Sim. Eles não tomam álcool. Entendeu? Não, quando eu disse a Marcel que se eu tiver solteiro, porque veja só, é uma despesa que você vai ter. Eu tenho uma família, então eu não vou estar comprometendo a minha família com um passeio. Eu ia com você. Não. Agora deixa eu dizer, Janaína, eu tenho 2 coisas, eu sei que a gente está terminando, mas 2 coisas que eu não posso deixar de perguntar ao Marcel. Ele tem uma bagagem muito grande e eu preciso de ouvir a opinião sua, né, em relação a esses 2 pontos. Uma é, como você falou, em cima do meu glorioso Santa Cruz, né? Eu tive nas 2 gestões, tanto de Aguio como de Tininho, né, no Conselho Fiscal e fiz o meu trabalho lá, consciente, tranquilo, né? E depois dessa crise que deu, né, e a gente está vendo Santa Cruz, a gente continua amando Santa Cruz, mas desde a pandemia que eu não vou ao estádio, o último jogo que eu fui foi em março de 2020, nos 3-0 pela Copa do Nordeste Santa Cruz. Você veja como é que eu me lembro, né, do jogo, né? 3-0 Santa Cruz no Botafogo da Paraíba. E isso, não me sinto motivado, não é só pelo perder ou ganhar, está na 4ª divisão não, mas é a divisão, a disputa que não me incentiva a nada. A gente quer contribuir, quer ajudar. Eu queria que você me desse um pouco dessa tua opinião em relação a essa questão do Santa Cruz e, para terminar, assim, do ponto de vista da pauta aqui que está colocada, Jana, perdemos o Pelé no final do ano passado, né? E aí eu não vou entrar, Janaína, se Pelé foi um bom pai, um bom marido, eu não vou entrar nesse mérito. Eu pelo menos separo. Mas o que representou Pelé para o mundo do futebol, o que representa Pelé, e eu sei, inclusive, que tem uma história de Pelé, né? Eu quero que ele conte aqui, né? Eu tenho que contar a história. Então, assim, para terminar, eu queria matar essas 2 curiosidades. Não, mas eu quero falar do Santa Cruz. Tá. Primeiro, que é um clube que eu assim, aprendi a gostar demais e respeitar, porque o Santa tem algo singular, né? O Santa tem algo assim que do nascimento dele, do surgimento do clube, o clube nasceu como? Sei lá, 11 ou 20 jovens que batiam bola no Largo de Santa Cruz e que criaram um clube, pela primeira vez um clube inclusivo em Pernambuco. Porque o Náutico chegou a não aceitar negro no time. Sim, claro. O Sport aceitou, mas foi a coisa meio assim, ainda andou, vem do Remo também, como o Náutico, né? São os clubes que nasceram no Remo. O Santa não, o Santa já nasceu o futebol, o Santa Cruz Futebol Clube. Sim. Desses caras que uniram lá e disseram, e o Santa nasceu das massas. Não, abraçou da massa e abraçou todo mundo, Janinha. Trouxe pra cá, porque é branco, preto, mameluco, indígena. Foi inclusivo, né? Então, inclusivo. Por isso, jamais morrerá. E você olha pra massa que o Santa tem. Caramba, a torcida do Santa tem um negócio absurdo. O Santa consegue num jogo que não vale nada botar 15 mil pessoas. Numa segunda-feira à noite. Numa segunda-feira, eu tava lá, inclusive. É uma paixão surreal. Naquele jogo, 1-0 sofrido, gol do Pipico. O time do Santa tem o maior patrimônio que um clube quer ter e vários não tem. Tem clube jogando aí Série A do Campeonato Brasileiro. E eu vou ser muito claro aqui, Cuiabá, todo respeito aos cuiabanos e tal, não chega a uma unha do Santa Cruz. Quem mais? América Mineiro, todo respeito, também tem uma história, a década campeão mineiro, mas não tem a torcida que o Santa Cruz tem. Não é? E eu não acredito como até hoje
Não chega ninguém no Santa Cruz que consiga trazer essa torcida para perto, para se associar, para ser do clube, para contribuir de alguma forma, para o clube voltar a ser grande como foi na década de 70. Sim. Né? O Santa foi gigantesco, de Raton, me lembro. de enfrentar times... Fumanchu. Enfrentar o Santos de Pelé. Né? Bateu o Santos Pelé 3-2, eu me lembro. Então, eu acho o seguinte, o Santa é a torcida subestimada. Eu digo, os dirigentes do Santa não acreditam na torcida que tem, caramba. Não é possível. É uma paixão. Você tem ideia, nesse dia que teve 13 mil pessoas, teve problema para o cara entrar no Arruda. Porque não estava preparado para receber, achava que não ia 13 mil pessoas. Eu digo, como é que vocês acham que não vai? Porque eu não sou daqui do Santa e sei que a torcida do Santa ia vir. Não é? Sim. Como é que vocês não estão? Tem que se preparar, abre o estádio, faz um plano de sócio menor, faz uma camisa mais barata para o clube, faz alguma coisa, não pode. Como é que pode isso? O Santa, por exemplo, reclamava, Sérgio, que pagava royalties daquelas empresas que patrocinavam o clube do fornecedor de material. Penalty, Topper, Adidas. Sim. Aí criaram marca própria, que é Cobra Coral. Essa marca já está na mão de outra pessoa, já terceirizou. Já terceirizou. Aí pergunta, como entra esse dinheiro? Quanto é? Para onde vai? Uma prestação de contas. Porque você não reclamava que o royalties ia para outro e agora que é de vocês, onde é que está o dinheiro? Entendeu? Então tem umas coisas que eu não entendo no Santa Cruz. O Santa tem, aí eu até brincava com isso na rádio, os caras ficaram com raiva de mim uma vez, os tricolores. Sim. Eu digo, ó, o Santa tem lá no ônibus 5 milhões de apaixonados. Quantos sócios tem? Não tinha 5 mil. Eu digo, peraí, bicho. Então não são 5 milhões de apaixonados. Sim. Aí o sócio, por sua vez, a versão dele, ele tem razão. Não, mas como é que o clube não me oferece quase nada? O clube não me dá. E eu concordo. O clube tem que atraí-lo de alguma forma. Porque o Santa nasce, o filho do Sérgio, o neto do Sérgio, sei lá, já é fidelizado. O garotinho que não tem ainda discernimento já recebe a camisa do Santa Cruz. Já está lá, a roupinha do Santa. Quer dizer, como é que as empresas grandes do mundo passam anos para fidelizar uma marca? Um clube de futebol, o cara, já, antes de pensar o que ele quer ser, o cara diz, você é Santa, toma. O menininho. Não é? Isso é fidelização. Sim. Que o pai passou, que o avô de Sérgio passou para o pai, o pai passou para ele, ele passou para o filho, o filho vai passar para o neto. Sim. Entendeu? E os caras não explorarem isso, então eu só vejo uma saída para Santa Cruz. Nesse momento estou falando muito em SAF, né? Sim. SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. É alguém que tem dinheiro, cidadão que tem um recurso, ou uma empresa que quer investir no futebol do clube. Não pense que ele vai pagar dívida, que ele vai pagar tudo, vai pagar tudo. Talvez não saiba nem a história do clube, a essência do clube, mas ele é um cara que seria a salvação da lavoura, né? Eu disse o seguinte recentemente numa outra entrevista, que trocaram os antigos mecenas, né? Sim, mecenas. No tempo que era Raimundo Moura, lá no Santa Cruz, que eu tive o prazer de conhecer, meu grande amigo. No Náutico, João de Deus Ribeiro. Sim. No Esporte. James Top no Santa Cruz. James Top era no inglês. Da White Martins. Muito dinheiro. Resolveu investir no Santa Cruz, porque ele gostou do clube. Aí deu carro a jogador, deu coisa, mas num tempo que não volta mais, gente. Não tem mais isso. O futebol agora é muito profissionalismo, é muito marketing, é muito business, é muito negócio. Sim. Acabou aquele cara que vai dizer, tá glamouroso. Vou botar o dinheiro. Aí o Santa tá vendo a SAF como um mecena desse. E isso é o ponto do Vigário, se souber fazer. O Figueirense fez e quase fecha. Entendeu? Então, tem que saber fazer. Fortaleza é um grande exemplo, né? Não tem SAF. É a minha opinião. Eu não venderia o Santa agora, essa SAF. O futebol na 4ª divisão, sem perspectiva de acesso, que pode, inclusive, se não subir, ficar fora da Série D do ano que vem. Sim. Ou seja, ficar sem divisão nacional. Quem vai querer investir? Quanto vai querer pagar? Por exemplo, se eu tenho um carro, se meu carro está arrumadinho, eu pego um valor bom. Mas se meu carro roda meia boca, o motor não funciona direito, eu vou perder, ele perde valor. Então o Santa está, nesse momento, infelizmente, desvalorizado. Você vai entregar uma SAF por quanto isso? Quanto vale a marca Santa Cruz? Porque eu acho que vale muito mais do que estão oferecendo aí. Sim. Muito mais. Muito mais. Mas bote muito nisso que eu estou dizendo aqui. Sim. E eles não estão sabendo, estão querendo negociar agora, porque pire na mão. Ou pega dinheiro, ou não sobe e não resolve. E não adianta o meu dinheiro chegar e não saber usar. Sim. Entendeu? Sim. Porque o problema eu cito exemplos aqui de vários clubes que não são SAF, estão jogando bem aí. Fortaleza é SAF? Não. Bahia virou agora. Foi. Com o City. Né? Ainda está caminhando lá o processo, não sei nem como é aquilo ali. Ceará não é SAF. Não é SAF. Palmeiras voando não é SAF. Tem lá a dona Leila, bota dinheiro, Crefisa e tal, mas não é SAF. Fluminense não é. O Sport não é SAF. E está caminhando aí, talvez seja o mais organizado, assim, ainda tem problemas lá. Que o Yuri está tentando sanear.
Então, por que tem que ser SAF? Eu acho que tem que ser uma gestão boa, sendo SAF ou não. Pronto. Porque se for SAF, não tiver uma gestão boa, não pagar conta em dia, não pagar jogador Não em dia, resolve. Não adianta. É vai, isso. vai cair no mesmo. E vai ser maior o problema, porque sendo empresa, aí fecha. Fecha mesmo. Fecha. O Santa não fecha, que a torcida ele vai deixar. Mas, se do ponto de vista. Se a gente for falar da situação de cada do ponto de time vista empresarial, pernambucano, fecha. Então, vai dar um podcast novo. meu projeto do Santa é o quê? Tentar fazer ver se o time sobe agora, valoriza essa marca. Ano que vem tenta pegar uma SAF, já nascer indo para B. Para não vender tão barato. Sim, entendeu? sim. É a minha visão. E, Concordo. E ter nas áreas do clube, nos departamentos, as pessoas certas para cada departamento. Marketing do clube. Se o cara não souber vender o Santa Cruz, bota ele para fora. Porque. Tem que voltar para a faculdade. Não, caramba, vou dizer você, eu junto. Tem faculdade de marketing em Recife, não tem? Eu junto 10 pessoas, boto. Eu estudei Assessoria até novamente. administração e marketing também, um período. Eu boto 5 pessoas numa sala e digo a ele que é a marca Santa Cruz e mando pra rua vender e vai vender Santa Cruz. Os caras não conseguem vender o clube, a marca do clube, o tamanho que o clube é. Pelo amor de Deus, eu não vejo dessa forma. Aí, no marketing tem que ser. Veja, não é profissional técnico, os jogadores são profissionais, o preparador físico é profissional. E por que não é nas outras áreas do clube? Porque o clube não cria um departamento de passivo. Que o Náutico criou uma vez e eu até levei o cara no fórum, o doutor João. O doutor foi a melhor coisa que você pensou. Um cara que vai não deixar o clube não pagar suas dívidas, não gerar aquele passivo ali. Entendeu? Vai demitir a Janaína do clube, chama a Janaína, ou faz acordo, quando paga, tenta pagar a parcela, mas paga, para não virar essa bola de neve que é esse negócio de dívidas de clube. Sim. A dívida nossa é mais trabalhista, né? Entendeu? Dívida monstruosa que o clube tem, o clube não anda, não consegue pagar as contas. Marcel, se a gente for aqui realmente falar É, da eu estrutura acho que de Santa cada mas tem um toque de time... Pelé. Peraí, eu vou perguntar a história de Pelé, né? Eu só queria Pergunte, dizer que se a pergunte. gente fosse falar aqui da Mas eu queria situação falar do de Santa cada Cruz. time, de investimento do Estado nessa questão, né? Do investimento em recurso para o futebol, ia dar um Dá bom outro debate, podcast. dá outro debate. Outro debate que eu acho que a gente tem que fazer Pra aqui falar esse de debate SAF. depois. É verdade, Para verdade. trazer esses pontos estratégicos. Hoje foi para a gente realmente se apresentar, conhecer um pouco aqui da história do Maciel, né? Mas tem uma história aí engraçada de que rolou, né? O casamento de Pelé, né? Aqui em Recife. Rapaz, vocês, que é o que contou a minha história toda, né? Antes eu queria dizer o seguinte, eu fiquei muito triste, não só pela partida do Pelé, a maneira como ele foi tratado pós-morte. Por clubes, por jogadores, por tudo. mano. Terrível, terrível. Terrível. Gente, aí eu entendi que o Brasil não adianta. Ele não tem esse carinho pelos seus ídolos, né? Trata muito mal as pessoas que fazem muito por eles. Porque Pelé é uma coisa absurda que ele fez pelo Brasil. Pode ser até sem querer em alguns momentos, mas, cara, ele virou a marca do país. Um negro pobre lá, não sei de onde, em Minas Gerais, que surgiu. Abriu portas, referência parou mundial. guerra, fez tudo. Esse cara é gigante pro país. Esse cara mudou tudo, né? Respeitado pelos presidentes dos Estados Unidos. Não, todos. É um absurdo. Então, primeiro eu acho que ele não devia ser velado e enterrado só em Santos como foi. Ele é muito maior que aquele ali. Pelé tinha que girar o país inteiro. Ir pro Maracanã. O corpo a ser homenageado no Maracanã, homenageado em Recife, no Arruda, homenageado em vários estados, no país todo. Girar, fazer um funeral para ele, que ele merecia como rei do futebol. Para mim foi muito triste ver só ali, lá na Vila Belmiro. Todo respeito à vila, eu sei onde ele nasceu, eu podia depois voltar para lá para... Teve uma repercussão sobre a ausência dos jogadores, Muito, né? da seleção, foi, Nacional, Janela? isso. Muito jogador dando desculpas farrapadas. O clube não deixou, que é isso? O maior ídolo do futebol, o maior ídolo do futebol brasileiro, e você não vai estar lá. Não tem perigo, vai me demitir, mas eu vou. Eu não pode E ser. essa história do casamento? Tô A querendo história saber a do casamento história é do muito casamento. engraçado. Ó, Pelé foi casar aqui com a Síria, Sim. na igreja anglicana. É. Aqui em Recife. Onde eu... Sim, em Recife. Casou em Recife. Ela é pernambucana. Ela é pernambucana. E aí, Que massa. chegou um dia na rádio, a Deval chamou eu e Aldo Vilela. Você chamou na sala e disse, tem uma missão pra vocês dois aí. O que era? Isso era uma sexta, isso era na quinta-feira, o casamento era no sábado. O pessoal do jornalismo perdeu aí o prazo de credenciamento do pessoal para cobrir o casamento de Pelé. E aí eu vou botar vocês dois. Eu disse, Adeval, pelo amor de Deus, eu sou cronista esportivo. Pelé vai jogar. Pelé vai jogar, eu vou lá, vou lá fazer agora. Vai narrar o casamento de Pelé. Isso aí é coluna social, sei lá. Sim. Entendeu? Meu amigo, é o seguinte. Ou vai lá e cobra, eu volto você a pé para Limoeiro e você a pé para Garanhuns. Eu sabia que ele estava brincando, mas ele falou com fundo de cobrança, né? Sim, Ele é lógico, meu chefe, lógico. né? Sim. Aí ele dizia, é o seguinte,
planeja alguma coisa, vocês dois. Agora a gente vai ter que estar lá, com o casamento de Pelé. Eu disse, caramba, tem que ser. Entrem, façam alguma coisa, tem que entrar lá. Mas cadenciamento, veio televisão do mundo inteiro pro casamento. Saiu eu e Aldo da sala, diga aí. Vamos planejar agora o negócio, senão vai ser demitido. Ele disse, e a gente queria também ver Pelé de perto, quem não queria? Sim. Aí eu disse, ó, Aldo, tu tem roupa pra ir pro casamento? E você tem um macacão. Eu digo, macacão, tu vai com macacão pro casamento? Tu tá doida? Eu digo, eu tenho a roupa que eu casei, que é uma calça social, uma camisa de linho branca. Eu vou botar uma gravata que eu comprei na C&A, que tem um gancho assim. E eu vou com ela. Arruma uma camisa com o teu tio, que eu morava com o tio dele, uma roupa social, pelo menos. E a gente vai. Se tu é doido, a gente vai. Como é que vai fazer? Eu digo, ó, é numa igreja. A igreja é aberta. Vai passar o dia, lá tem os cultos, tem a história, né? Que é uma igreja anglicana, a gente vai chegar cedo lá. O casamento é 18 horas, vamos chegar lá de manhã. Não, vou não. Eu digo, tu não vai entrar. A gente tem que ficar dentro da igreja logo, porra. A gente não vai entrar. Tu acha que vão fechar a rua, depois não vai entrar ninguém. A gente foi de manhã pra igreja. De manhã, mas De manhã. De manhã. A gente ficou de manhã até de noite. Meu Deus, de manhã que horas assim? Isso era quando começou a primeira missa da manhã, 9 horas da manhã. Era um culto que Ficaram até a hora. Culto, é. Tem um culto lá. A gente ficou lá dentro, ficou vendo as coisas e tal. Aí tinha uma coisa na frente, a gente saiu, lanchou, assim, voltou. Mas ficamos por lá. E eu digo, vamos fingir que a gente tá aqui em no alguma culto. coisa aqui do casamento, também da igreja e tal. Sim. Quem perguntar, não, tá resolvendo isso aqui. Aí eu ficava mexendo numa coisa lá, saía, entrava, tomava água, não, tava, ficava olhando as salas. E ninguém notou que vocês estavam Não, jornais? o pessoal passando, muita gente na igreja, né? Ninguém me perguntou nada. Tá. Um cidadão se aproximou de mim e viu o crachá da rádio, que eu me lembrei de botar o crachá da rádio assim. Eita. Aí ele disse, você é da rádio, do jornal? Eu digo, a gente tá aqui, tá preparando a cobertura do casamento. Ele, é mesmo, hoje à tarde, né? Eu digo, tal. Aí saiu, eu digo, graças a Deus. Aí foi embora. Aí quando deu 4 e pouco da tarde, começou a chegar As personalidades. não, organizando as coisas, o povo lá, né? Porque a igreja teve o culto de manhã, e quando foi por volta de 1 hora da tarde, já parou para organizar tudo, botar as coisas do casamento. Aí começou a chegar, e eu queria saber onde Pelé ia ficar. Eu digo, tem que botar ele no ar, né? E ele tem que falar, viu? Não é só ir falar, ele tem que falar na rádio. Eita. A missão era essa. Aí eu descobri onde ele ia ficar, a salinha que tinha lá. Sim. O crachá foi a carteirada, né? Fiquei, bem que nem vi no meu crachá. Aí eu fiquei de lado dessa sala, tinha uma outra sala ao lado, estava aberta. Eu entrei, fechei e fiquei lá. Daqui eu não saio de jeito nenhum, fechei por dentro. Nem ninguém entra, nem ninguém sai. Caraca. Ninguém mexia na porta mesmo, acho que estavam preocupados só com a sala de pé, ela vai Sim, receber sim, e tal. sim. E de quando começar o movimento que eu vi que ele chegar, eu saio daqui. Ah. Aí o celular, aquele Nokia tijolão. Sim, você me lembra. Liguei pra Aldo, fica por aí, Aldo. Disse, eu tô aqui dentro de uma sala, de lá da sala de Pelé. Daqui eu só vou sair quando ele chegar. Tu é doido, vou te pegar aí dentro. Não vai nada. Fiquei dentro da sala. E Aldo rondando lá na igreja. Aldo, você não aguenta mais não, já voltar aqui nessa igreja não. Já aprendi música, segura a onda aí. Aí, daqui a pouco começou o rebuliço da mestre e tal, que chegou. Aí eu abri devagarinho, olhei, o pessoal passando segurança. Muito segurança. Eu digo, ele deve ir aí. Aí passa Pelé. Entrou na sala, fui se organizar, ajeitar as coisas. Sim. Aí eu abri a porta, aí eu já fiquei fora, fiquei na porta. Sim. Quando ele sair pro altar, eu vou ficar aqui. Sim. E Aldo dizia, o pessoal já tá aqui, tá esperando só o Pelé passar. Eu digo, pronto, dele sair, eu tô aqui na frente dele. Oxi, quando abriu a porta, menino, eu fui o primeiro cara. Foi mesmo. Dentro da assim. resenha de 6 horas. Antes de começar a resenha, uns 10 minutinhos antes. Sim. Tinha uma entrada lá, no giro de notícias. não sei o Sim, quê. giro de notícia, me lembro. Aí eu entrei. Estamos aqui com o Pelé, tá indo pro casamento e tal. E aí, Pelé, Conseguiu. essa emoção de casar em Recife e tal. Aí, pá, botei na boca dele. E ele, O povo, prestativo. segurança, não sei o que, não. Ele foi, entende, eu vou casar aqui, emoção muito grande e tal. Só vim aqui jogar bola. E Conseguiu eu só vim a aqui jogar entrevista. futebol. E agora casar. Sim. Já me apaixonei pra Pernambucana. Eita. Brincou comigo e tudo e passou. Aí os caras foram levando ele. Exclusivo, foi exclusivo. Exclusivo, Foi não tinha eu. o Só Ah, que o povo coisa boa. Os caras estavam todos lá no altar pra fazer foto. Sim, não sim, tinha sim. locutor. Sim. Não entrava ninguém não, de imprensa Sim, não. sim. Só entrou a gente, dois. Ele já estava lá desde cedo. Tudo, né? maluco. Acamparam na igreja para conseguir entrevista Aí. com o Pelé. A vibração, eu fui parar perto dele, aí o povo se abraçando na igreja, eu não sabia nem o que era. Dois doidos se abraçando na igreja aí. Aí teve a cerimônia, foi até curta. Aí depois, eu digo, agora a gente já teve a parte do sofrimento, vamos pra comemorar. festa. Vamos comemorar. Vai ser aonde? Tu lembra de Cristina Manz? Lembro. Não tem mais não, né? Tem mais não. Uma casa gigante que tem de recepções aqui.
Aí o casamento, Festa de recepção. Digo, a gente tem que entrar. Sem Vamos convite. pra lá. Vai entrar aqui de manhã, a gente vai ficar lá como? Sem convite. Eu digo, vamos dar um jeito. A gente entrou aqui, vamos pra lá. Eu vou sofrer esse dia todinho, não vou participar da festa? Claro que eu vou. Fomos pra lá. Resultado. Chegou lá, eu digo, quando passar uma família com muita gente, Vocês vão tu juntos. encosta e entra. Mas Eu vou esperar outra e vou entrar também. Aí, Estratégia de penetra. penetra literalmente. Aí Aldo entra. Com a família que lá, tal, entrou. E eu fico fora. Cadê chegar mais ninguém com família grande? Eita, Marcelo. Deu muita gente. Entrava um casal e entrava 3 pessoas. Eu digo, meu Deus. E ele já ligou lá de dentro pra mim. Cadê tu, Zé? Quer chamar Zé comigo? Tá passando uns camarão aqui do tamanho de um gato. Eita, Como é? brincando ainda, né, Janaína? Foi, uns camarões. Aldo, do tamanho de um maravilhoso, gato, Aldo, do tamanho de um você. gato, o camarão do tamanho de um gato. Eu digo, segura aí pra mim que eu tô chegando. Aí eu digo, tem jeito não. Aí eu saí rodeando o muro pra ver onde tinha um lugar do muro. Eu digo, pô, deve ter um lugar entrando as coisas aqui, né? Do buffet e tal, né? Veio na minha mente rapidamente assim. Aí eu saí dando a volta, mas lá no canto eu vi um caminhão estacionado e uma porta pequena aberta. Eu digo, é ali, bicho. Aí eu fui, cheguei perto do caminhão. Aí tinha um cara dentro e os outros passando com o negócio, pegavam o negócio e entravam com uns carrinhos e tal. Ô Sérgio, não teve demora não, viu? Sério? Eu peguei um carrinho daquele e entrei. Eita, meu Deus. E o carro Parece história de filme, né? Os carros só tem umas bandejas assim, menino. Eu entrei, passei. Parece história de filme, de branco, Marcelo. eles estavam de branco. Deu sorte, aí eu entrei, encostei o carro assim. E foi Daqui a pouco sim. eu cheguei perto de ela. Eu disse, meu Deus do céu. Meu Deus do Deu céu. certo. Meu amigo, eu sei que daqui a pouco a gente tava abraçado com o Clodovil, fazendo foto com o Clodovil. Clodovil. Clodovil veio pro casamento. Fez o vestido da noiva, parece. Sim. Ai, Foto que com o Clodovil assim, ó. Não tinha nem selfie ainda, não tinha nem o smartphone, Sim, não tinha só sim, o log. sim. Olha o povo fazendo foto, a gente lá, aí foto com Pelé, foto com... Que massa, que história, vitória, né? Uma história maravilhosa. História, né? Fizemos essa cobertura Espetacular. internacional. Ó, Internacional. quando nós chegou na rádio na segunda-feira, foi uma vibração geral. Foi mesmo. Era outra personalidade que Não estava acreditaram, chegando. não. A gente começou a sair, apareceu foto da rede jornal. Apareceu em todo canto. Que massa isso, né? Maravilha, Janaína. Bom, Marcel, se a gente fosse entrar aqui nos Já fui penetra um diversos temas, mas eu adorei essa história final, né? Tinha que ser com essa história para Tinha que ser terminar, viu? Não podia. Que Marcel possa voltar aqui outras vezes para a gente falar sobre os diversos temas que ele abordou aqui, né? Sim, Violência, mulheres no futebol e outros temas que a gente Vamos. precisa discutir aqui, né? No nosso podcast. Mas, desde já, agradecer a sua presença aqui nessa estreia, né? Nosso primeiro episódio, que o diretor já mandou diversos bilhetes dizendo 1 hora, 1h30. Aí, encerra, pelo amor de Deus! apresentando a identidade visual. Que Olha, massa! pode se chegar, olha que legal. Pode se chegar. que coisa maravilha. E o símbolo da resistência ali, ó. Tem que ser, né? Gostei, Já gostei. podia reproduzir Maravilha, aqui, gostei. né? Então, agradecer a você por estar aqui hoje que com a agradeço. gente, né? Para mim é um privilégio, tá? Porque hoje foi o primeiro, a gente teve vários temas É dentro do história. isso, Falamos né? de Covid, falamos de futebol, falamos Mas era de muito política. importante passar por esses temas aqui, porque a Covid, Legal. né, foi Legal. uma coisa que impactou muito na nossa sociedade, e você ter passado por tudo isso. É uma personalidade do futebol, né, uma personalidade pernambucana, né, muito amada pela população pernambucana, Aliás, recentemente eu futebolística. recebi, perdão de interromper, Janaína, recebi um prêmio que eu não imaginava receber. Sim, de Graça Araújo, na Leves. Médica da comunicação, Esqueci. Graça Araújo, trabalhou comigo, foi Esqueci minha de companheira colocar durante aqui. 20 anos. Eu passava o programa para ela, porque 2 horas acabava o meu e entrava o dela, né? A gente Isso. brincava, uma amiga assim, fantástica, me ajudou muito. Ajudou muita gente, né? Graça, né? Uma guerreira. Prêmio importante, né, da comunicação. Não. Houve você, Pedro Lins, outros. Parabenizar quem teve a ideia de homenagear a Outros. Graça dessa forma. Eu queria ela viva e não queria o prêmio, falando sério. Mas eu senti honrado receber o prêmio com o nome dela, né? Com uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conviver, muito exigente no que ela tinha que fazer. Uma menina pobre, negra, que Negra, queria isso. ser médica, né? Mas não conseguiu, até porque estudar medicina no tempo dela era difícil. E conseguiu ser locutora e fez mais, né? Ela foi além. Emociona até.
Imagina. Faz parte. Mas é isso, a gente quer agradecer a sua presença. Ela conseguiu o consultório de graça que fazia na rádio, né? Consultório. Isso mesmo. Ela foi médica sem ser. Sim. Até mais, né? Que ela conseguiu com Graças a sua uma voz. referência, né? Uma referência para Todos nós. comunicação, para tanta coisa, né? E Sem assim, dúvidas. Janaína, é importante a gente fazer esse registro, né? Porque de fato marcou a história aqui do Jornal Guimarães aqui em E estava Pernambucano. na pauta e por alguma coisa assim, que bom que você lembrou. lembrei. Foi muito bom. Dizer que o pessoal se inscrever no nosso canal, né? Antes de terminar, diga aí, faça a propaganda, que a propaganda com você é Já diferente. agradeci aqui, Você né? dá o like, ativa o sininho. Como é? Sigam as nossas redes, vai ter canal no YouTube, vai ter no Spotify, né? A gente vai criar o perfil também, não é isso? No Instagram. Então, sigam o Pode Se Chegar, novo podcast pernambucano, onde a gente vai abordar diversas temáticas importantes aqui, trazer personalidades do futebol, da política, da cultura e de todos os outros temas que a gente acha que é importante a gente discutir aqui, não é isso, Sérgio? Com certeza. Prazer, Janaína, estar com você hoje e sempre. Marcel, muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo, prazer estar de perto com você. Espero que a gente possa construir a partir de hoje uma amizade muito maior, tá certo, Marcel? Eu, inclusive, ter seu telefone. Não, eu espero que você me ligue várias vezes para conversar. Quero parabenizar vocês pelo espaço. Tomara que vocês tenham muita sorte. Desculpa ter falado mais do que eu. Obrigado. Porque traz um locutor para entrevistar, o locutor vai falar muita coisa, né? Primeiro. O meu pai dizia, ai de quem não tem história para contar, né? Verdade, eu tenho outras histórias engraçadas até para contar depois de rádio, de erros. Sim. Porque o rádio não tem um lado bom, não. Tem um lado engraçado e a gente erra também. Somos humanos, né? Mas desejar sorte, que vocês façam vários programas. Quero voltar aqui um dia para contar outras histórias, né? Não só essa de Pelé aí, que vai ficar para vocês, mas sucesso ao programa, né? Então vamos dizer para galera, pode se chegar, viu? Pode se chegar aqui, né? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcel. Valeu, agradecer a nossa equipe técnica que está aqui também, Kelvin, Adriano e Estela. Tchau, gente. Um abraço, pessoal. Até a próxima.